99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Ceará. 4h36, muito boa tarde, sabadão, 12 de outubro, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. A Ponte Preta viaja até o Nordeste do Brasil. A Ponte tem duelo difícil, encara o Ceará fora de casa, lá no Castelão, pela 31ª rodada da Série B. Depois dessa rodada, mais 7 jogos para os times definirem sua vida nessa competição. E a Ponte, tentando escapar da parte de baixo da tabela, enfrenta o Ceará, que ainda busca uma vaga no G4 da competição. Obrigado a você que nos ouve pelo 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube e também nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Scheibe, estou aqui no Central da Bola, trazendo todas as informações do esporte neste final de semana para você. Com o Nilson Belisário nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Ceará. Pedindo sua participação aqui, faça essa jornada com a gente pelo 19991869070. Mande sua mensagem, participe também pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. E sem perder tempo, vamos girar a reportagem com as primeiras informações desse duelo lá, né, em Fortaleza, na capital do Ceará, entre Ceará e Ponte Preta. Muito boa tarde, Antônio Lupe vai trazer as primeiras informações da Macaca. Muito boa tarde, Elvis mais uma vez no banco, Lupe. Tudo bem, Scheibe? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Macaca busca melhorar o retrospecto e os números, jogando fora de casa. Apenas uma vitória, 9 pontos conquistados em 15 partidas realizadas longe de Campinas. O técnico Nelsinho Batista deixa Elvis no banco e no sistema defensivo escala Joilson e Nilson Júnior. Matheus Silva está suspenso. No ataque, Gabriel Novaes terá a companhia de Everton Brito e Iago Dias, e Dodô será o responsável por armar as jogadas da Alvinegra. Dodô, inclusive, é o artilheiro da Ponte, com 8 gols na temporada e que está em campo. Destaque também para Gabriel Novaes, que foi o autor do gol da vitória contra o Botafogo no Majestoso na última rodada. Ponte Preta, Ceará. Valeu, Antônio Lupe, essas primeiras informações da Ponte Preta, que encara o Ceará. Como vem esse vozão, 7º colocado, ainda buscando uma vaga no G4 da competição para sonhar com acesso ano que vem à elite do futebol brasileiro, Lupi. E quem está investindo pesado, mas precisa melhorar a campanha para voltar à principal divisão do futebol brasileiro. O Ceará, que tem a 4ª melhor campanha como mandante, 73% de aproveitamento, jogando com o apoio da torcida. Porém, o técnico Léo Condé tem desfalques importantes. O atacante Saulo Mineiro e o volante De Luca estão suspensos. Já o zagueiro Ramon Menezes está no departamento médico. Por outro lado, Lucas Mugni volta após lesão e David Ricardo volta após cumprir suspensão. Destaque para a dupla ofensiva da equipe do Vozão. Eric Pulga, que já marcou 10 gols na Série B, é o vice-artilheiro. E Ailon, que vem bem pertinho dele, já marcou 9 gols na competição. É, bom a defesa pontepretana prestar atenção. Eric Pulga brigando pela artilharia da Série B neste momento. Ele está aqui ao meu lado, vai comentar a partida, o papai do ano. Muito boa tarde, Gabi Castro. Tudo bem? Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas. Gabi Castro, daqui a pouquinho ele chega com mais detalhes
Vamos seguindo aqui, falando então agora com quem vai narrar a partida. Fala, Gabi, tá ouvindo? Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Ainda não? Passando então para Cabela, Carlos Cabela tá aqui também, vai narrar a partida, mais um sabadão de futebol, pensando numa vitória da Macaca nesse momento, né, Cabela? Importante, afunilando o campeonato, seria importante uma vitória para sair da parte de baixo da tabela. Muito boa tarde, Cabela. Boa tarde para você também, meu caro Fábio Scheibe. Boa tarde a todos que acompanham a nosso futebol. Tivemos um problema aqui na nossa central. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações. Gabi Castro vai dar a sua opinião. Cabela também vai dar o boa tarde. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas tem um convite especial para você e sua família. Participe do evento Cresça em Movimento, uma manhã dedicada a incentivar hábitos mais saudáveis na infância. Domingo, dia 20 de outubro, das 8 ao meio-dia, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito, cheio de atividades ao ar livre e com muita diversão para todas as idades. Esperamos por você. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 4h45, daqui a pouquinho tem Macaca em campo, a Ponte Preta jogando contra o Ceará, 31ª rodada da Série B, momento importante, tá funilando o campeonato, depois dessa 31ª rodada, apenas mais 7 jogos e a Macaca quer resolver logo sua vida, sair da parte de baixo, nesse momento a Ponte Preta é a 14ª colocada, tem 35 pontos ganhos, encara o Ceará, parada difícil lá no Castelão, em Fortaleza, encara o 7º colocado, com chances de classificação ainda no G4, buscando essa arrancada final também, o Ceará, que habita há muito tempo, habitou a Série A do Brasileirão e há pouco tempo caiu e permanece na Série B, quer mudar essa história
também. Eu estava falando com você, Cabela, você estava falando, né, dessa partida, agora o momento decisivo do campeonato, a funila, e essas decisões tem que tirar algum proveito, pelo menos um pontinho a Macaca tem que trazer do Castelão, não é isso? Exatamente, meu caro Fábio Scheibe. Olha, mais uma vez a gente fala uma boa tarde a todos que estão acompanhando o futebol da CBN Campinas, uma tarde maravilhosa a todos, e a gente vê que a Ponte Preta, ela de altos e baixos, né? Dá uma pancada lá em cima, outra lá embaixo, porque vê esses jogos interessantes, como foi contra o Botafogo, confronto direto, mas fora de casa, uma vitória só no campeonato todo. É muito pouco. E vai pegar o Ceará hoje, que vem querendo morder demais, porque ele tá vendo o G4 muito próximo dele. Então eu acredito que vai ser um jogo interessante, mas a Ponte Preta tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho sim, lembrando que semana que vem já tem o derby pela 32ª rodada. Agora sim, é que tá recomposto aqui, Gabi Castro ao meu lado. Muito boa tarde, eu dizia pro Cabela, está funilando o campeonato, um momento importante, a Ponte tem que se livrar logo dessa parte de baixo, né, Cabela? Né, o Gabi? É isso, boa tarde para você, Fábio Scheibe, Carlos Cabela, Antônio Lupe, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Eu vejo um cenário hoje de inúmeras dificuldades para a Ponte, né? Primeiro que ela não se ajuda, né? Tem muitas dificuldades longe de Campinas, venceu apenas um jogo em 15 rodadas, disse o Antônio Lupe, e foi na Bacia das Almas, né? No finalzinho do jogo contra o CRB. A escalação da Ponte é sempre uma incógnita, é sempre uma dificuldade para a gente poder saber quem será a dupla de zaga da Ponte. Hoje, Joilson e o Nilson Júnior, uma dupla inédita. Até as laterais da Ponte também uma incógnita, porque Gabriel Risso perdeu a lateral esquerda, Igor Inocêncio perdeu a lateral direita. Tem improvisação, portanto, na lateral, já que os dois jogadores atuam com a sua perna melhor à direita. Meio campo da Ponte também, ora com 2 volantes, ora com 3 volantes, a gente não sabe, a dupla de Emerson, vai ter Ramon Carvalho, vai entrar o Castro. No ataque é Gabriel Novaes com quem? Com o Matheus Regis, com o Iago Dias, com o Everton Brito. Então o Nelsinho também não se ajuda nesta formação da Ponte Preta, está tentando encontrar ainda o seu 11 inicial ideal, ainda não encontrou. Então a Ponte também tem muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro da Série B. Diante de um Ceará que tem hoje mais de 20 mil ingressos vendidos, portanto boa presença de público, tá brigando pelo acesso, apenas 5 pontos, vem de derrota doída contra o Sport. Então, de fato, eu vejo inúmeras dificuldades para a Ponte hoje diante do Ceará. E é véspera de derby. A gente sabe que também pelos corredores do Majestoso, o jogador vai passando e vai escutando. Tá chegando o derby, não pode perder, tem que vencer. Então, de fato, até durante a semana o Igor Inocêncio falou sobre isso, né? Que tá chegando a hora do derby, que eles estão pensando sim nesse jogo também. Então, eu acho que hoje a Ponte vai ter muitas dificuldades diante do Ceará, tem que ter muita tranquilidade, muita calma, porque eu tô esperando uma pressão. Um Ceará ofensivo e uma Ponte que precisa saber jogar longe de Campinas. Esse Gabi Castro daqui a pouco vai comentar a partida, vai ler para você, ouvinte CBN, o que está rolando entre Ceará e Ponte Preta. Você falou da defesa, Gabi? A defesa da Ponte é a terceira pior do campeonato, né? 40 gols sofridos, enfrenta hoje o Ceará que busca o artilheiro da competição, tá brigando lado a lado, gol a gol com o Caio Dantas, inclusive, rival da Ponte Preta, o bugrino Caio Dantas. Eric Puga, muito perigoso, né? Muito perigoso, é um jogador muito rápido, joga com 3 atacantes a equipe do Ceará, então não vai ser fácil. E mais um agravante para a Ponte hoje. O quarto melhor mandante é a equipe do Ceará. Em 15 jogos no Castelão, 10 vitórias. Então, não é que, então quer dizer que a Ponte já perdeu, então é um cenário de dificuldade. Não. É só porque a Ponte tem que ter a ciência dos obstáculos que tem pela frente. É um Ceará que briga pelo acesso, que é muito forte dentro de casa, e uma Ponte Preta que ainda a gente não conhece a formação ideal. Daqui a pouco a gente vê então o que vai acontecer nessa partida, 5 horas da tarde, no Castelão, 31ª rodada da Série B. Só lembrando que a 31ª rodada já teve 3 jogos, né? Na quarta-feira, a vitória do Paysandu, 2-0 para cima da Chape. Ontem, o líder Novo Horizontino perdeu em casa para o Sport, que está crescendo muito com o técnico português Pepa à frente do rubro-negro pernambucano. O Sport fez 3-1 no Novo Horizontino, fora de casa, e na ressacada empate entre Avaí e América, empate que não resolve nada para os dois que ainda brigam por uma vaga no G4 da competição. Hoje às 6h30 tem Santos e Mirassol
e o Botafogo, às 9h30 da noite, recebe o Operário no Santa Cruz. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta, vai ter escalação, vai ter a ficha técnica completa do jogo e, claro, Gabi Castro vai analisar ainda mais essa partida entre os dois alvinegros lá em Fortaleza. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. 4h52, faltando 8 minutos para o início da partida lá no Castelão. Ponte Preta e Ceará, Ceará e Ponte Preta que já entram em campo. Então aproveito para acionar Antônio Lupi, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo com as escalações da partida. Que já tá pronta e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, com camisa de número 1 no gol, Pedro Rocha. Na direita, com a 14, Luiz Felipe. Na zaga, 13, Joilson, 44, Nilson Júnior. E com a 20, João Gabriel. No meio-campo, 18, Emerson, 8, Emerson Santos. E com a 7, Dodô. No ataque, 29, Everton Brito, 35, Gabriel Novaes. E com a camisa de número 11, Iago Dias. Repetindo a escalação da macaca: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel. Emerson Santos, Dodô, Brito, Novaes e Iago Dias. No banco, à disposição de Nelsinho Batista: 30 Luan, 2 Inocêncio, meia dúzia Sérgio Rafael, 10 Elvis, 15 Castro, 19 Renato, 21 Ramon, 33 Risso, 70 Guilherme Portuga, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. Ceará. Que já tá pronto e escalado pelo técnico Léo Condé, com camisa de número 94, no gol, Bruno Ferreira. Na lateral direita, com a meia dúzia, Rafael Ramos. Na zaga, 3, João Pedro, 4, David Ricardo. E com a camisa 79 na esquerda, Matheus Bahia. No meio-campo, 26, Richardson, 97, Lourenço. E com a camisa de número 10, Lucas Mugni. No ataque, o artilheiro do Vozão, camisa número 16, Eric Pulga. 11, Ailon e 77, Lucas Rian. Repetindo a escalação do Ceará: Bruno Ferreira, Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia. Richardson, Lourenço, Mugni, Pulga, Ailon e Lucas Rian. No banco, à disposição de Léo Condé: 12, Maicon Clayton. 2, Raí Ramos. 5, Jean Imer. 7, Facundo Castro. 13, Luiz Otávio. 14, Eric Melo. 18, Rafinha. 28, Jorge Recalde. 31, Facundo Barceló. 70, Thalisson. 96, Iago. E com a 99, Andrei. A arbitragem do jogo. Do estado do Tocantins, Alisson Sidney Furtado será o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é o Fábio Pereira, também de Tocantins. E o 2 é o Cipriano da Silva Souza, também do estado do Tocantins. No VAR, amigo de Carlão de Freitas, Wagner Hillway, do Espírito Santo, é quem vai ficar de olho no vídeo. O comentário do jogo.
Vamos lá, Gabi Castro, você com as fichas, com as escalações da partida, com os dois times já escalados, a gente vê que Nelson Batista opta mais uma vez por um time veloz, né? Saca Elvis e põe um ataque mais veloz, mais leve à frente, né? Veloz e com a improvisação. Então, assim, de acordo com a escalação que foi passada, é o Luiz Felipe, teoricamente, na lateral direita, com o João Gabriel na lateral esquerda. Mas, na última rodada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nós vimos o João Gabriel na lateral direita, posição de origem do jovem jogador, e o Luiz Felipe na lateral esquerda. E aí, quem ficar nesta lateral esquerda, eu entendo que vai ficar um pouquinho engessado, porque você não tem a perna esquerda para poder ir até a linha de fundo e fazer este cruzamento. Então, ficando João Gabriel na direita e Luiz Felipe na esquerda, esse lateral esquerdo ele vai ser praticamente um zagueiro, até porque a gente sabe da força ofensiva do Ceará, joga com 3 atacantes, Eric Pulga é muito perigoso, o Ailon também, e o Lucas Rian ganhou uma oportunidade, já que o Saulo Mineiro está suspenso. Então, eu vejo a Ponte com uma linha de 4 ali, de 2 zagueiros, mas os 2 laterais terão um papel muito importante também defensivamente. Mais uma vez com os 2 volantes, com o Emerson e também com o Emerson Santos, e aí dando uma liberdade para essa velocidade que você citou dos 4 jogadores. O Dodô, eu acho que hoje é um jogador muito importante para o técnico Nelson Batista e para o esquema da Ponte, porque além dele ser este meia criativo, ele tem a função também de recompor e de ajudar a puxar este contra-ataque. Então eu vejo o Dodô hoje, a Ponte pontuando hoje lá no Ceará, passa muito pelo Dodô, pelo Gabriel Novaes e pelo Pedro Rocha. Pedro Rocha numa tarde inspirada. O Dodô puxando este contra-ataque, sendo um jogador que também chega à área, que está sendo decisivo, mais o Gabriel Novaes, que é a esperança de gols da Ponte, esses 3 jogadores, estando bem, a Ponte tem uma oportunidade de pontuar fora de casa. Lembro aqui, 2 pontos da zona de rebaixamento, véspera de derby, é uma partida importantíssima para a Ponte. Tem que estar com a cabeça hoje na cidade de Fortaleza. Tem que pontuar hoje diante do Ceará, porque senão o jogo do próximo domingo aqui vai ser muito complicado, com um Guarani muito próximo da Série C, mas uma Ponte também muito próxima da zona de rebaixamento. Então hoje precisa pontuar diante de um Ceará. Lembro aqui que a Ponte não vence o Ceará fora de casa desde 1982, são 42 anos sem vencer o Ceará fora de casa. Eu, por exemplo, não era nem nascido, Cabela também não, Antônio Lupo também não, e Fábio Scheibe também não, ninguém aqui desta mesa de 81. viu. Então você lembra, você viu, então. O Cabela não era? Tá velho, Cabela também não, novinho desse jeito. Cabela foi o primeiro jogo da Ponte, cara. Ah, isso é verdade. Mas há muito tempo não vence fora de casa. Então são obstáculos que a Ponte vai ter que passar nesta tarde para poder pontuar diante do Ceará e quem sabe dar um suspiro na Série B e se afastar da zona de rebaixamento. E quem vai contar a história pra você é Carlos Cabela, que já está a postos pra narrar essa partida. Eu tenho uma boa notícia pra você, viu, Cabela? Opa! Em duelo de alvinegros, o Ceará optou pela camisa roxa, mais fácil pro narrador. Muito boa transmissão aí pra você, Cabela. Legal, bola vai rolar no Castelão para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Ainda de bola com a equipe da Macaca, que está toda de branco, tradicional uniforme com a faixa transversal preta no peito dos jogadores da Macaca. Tá tudo pronto por conta do senhor Alisson Sidney Furtado. Tá ali respeitando o minuto de silêncio neste momento, o árbitro da partida, e o gramado do Castelão parece que em perfeito estado, né? Tá ali aquele gramado bonito no Castelão. Aliás, o estádio é maravilhoso, né? Esse Castelão, ele é maravilhoso. Tá tudo pronto pro início da partida sendo respeitado neste momento. 1 minuto de silêncio. Eu tô imaginando aqui o Carlão de Freitas. Ele adora essas camisas diferentonas aí dos clubes. Ele é apaixonado. Aliás, ele deve ter encomendado uma já, inclusive o Carlão de Freitas. O guarda-roupa dele só tem o 3º uniforme dos clubes. Exatamente, com certeza. Tenho certeza disso. Tá tudo pronto pro senhor Alisson Sidney Furtado autorizar o início da partida entre Ceará e Ponte Preta no Castelão, e você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas, inclusive participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070. Manda seu recado, manda sua mensagem aí. O DDD é o 19. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Opa!
Ponte já tenta sair jogando lá do sistema defensivo, dá um bicão na bola, o João Gabriel, bola subiu e desceu, vai lá pelo círculo central do gramado, já responde a equipe do Ceará, vem ali pelo meio campo, vem com o Lucas Mugni, ele já dá um tapa na bola, faz a abertura pelo lado direito, vem chegando pro campo de ataque mais uma vez, aliás, pela primeira vez a equipe do Ceará, vem pelo meio, trabalha a bola ali no meio, Lourenço, foi na dividida com a zaga da Macaca, chega por baixo para fazer o corte, o Richardson briga pela bola, bola espirrada, sobra com a Macaca, Iago Dias, vem pro campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita, Iago Dias chega cometendo falta em cima do David Ricardo, é falta que favorece a equipe do Ceará. Nesse comecinho de partida, com menos de um minuto, o Iago Dias já foi lá, já cometeu a falta para cima do defensor da equipe do Ceará. Aí trabalhando a bola, sai da equipe do Ceará, David Ricardo, ali com ela, pertinho do bico da grande área, lado esquerdo defensivo do Ceará. Rola a bola pelo meio da grande área, João Pedro, faz domínio por ali, o João Pedro já caminha com a bola, parece que o jogo não começou ainda, todo mundo parado, olhando, né? E a Ponte faz uma marcação alta, olha só, Gabriel Novaes pressionando os zagueiros, Iago Dias também, Dodô pelo lado esquerdo, Everton Brito pelo lado direito, é uma Ponte Preta que não tá esperando muito o Ceará não, viu? Vai trabalhando mais uma vez o Ceará lá pela esquerda, toca a bola pela intermediária, vem buscar o jogo por ali para sair jogando o Eric Pulga. Dá um tapa na bola, círculo central do gramado, já busca por ali a chegada do Lourenço, enfia a bola no campo de ataque na ponta direita, se apresenta por ali o Lucas Rian, tenta o lançamento. No meio do caminho chegava ali a marcação do impedimento no ataque da equipe do Ceará. Essa história tem que esperar, né? O Bandeira tava ali a meio metro do lance, o Lupe. Meio metro do lance, só que é aquilo, né? Tem que esperar o complemento da jogada. Alguns esperam, outros não. Até agora esse protocolo não foi bem definido pela Confederação Brasileira de Futebol, mas o jogador do Ceará estava um pouquinho à frente, Pedro Rocha. Camisa número 1, goleiro da Macaca, vai colocar a bola em jogo. Já passamos o segundo minuto de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0. O placar do jogo tá lá o Pedro Rocha para fazer a batida na cobrança da falta, que vai despachar lá pro campo de ataque. Dá um bicão na bola, joga na frente. Ela vai caindo ali pela meia esquerda, vem de cabeça o Gabriel Novaes. Antes dele faz o quarto Richardson. No bate e rebate, a sobra de bola com o Dodô, briga por ela, faz a pressão em cima da marcação. Vem para cima, rouba a bola, a equipe do Ceará. Adianta demais a bola por baixo que chega para dar um bico na bola, jogar para fora. Foi o Nilson Júnior. Era o Joilson, na verdade, estava ali para dar um bico da bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para a equipe do Ceará. Comecinho de jogo no Castelão, você está acompanhando tudo aqui no futebol da CBN Campinas, é a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Ceará pela direita. Rafael Ramos toca na bola, joga lá pelo meio, pela frente da grande área, trabalhando com o David Ricardo, lá do lado esquerdo, quem chega é o Matheus Bahia, já vem pelo meio com o Richardson, recebe e domina na perna direita, mais uma vez ele faz o lançamento, ligação direta na ponta direita, quem chega recebe e domina, o Lucas Rian, já devolveu na linha de fundo, recebeu de volta, bela tabela, invadiu a grande área, preparou, bateu de canhota, meu Deus do céu, hein? Não é boa. Não, ele passou, vou imaginar que ele fez o passe lá na esquerda, vem pra cima, a equipe do Ceará, tem o quarto efeito por baixo ali, mas o último toque do jogador do Ceará que chegava por ali, que era o Matheus Bahia, a bola pra fora, só tiro de meta, Lupe. Ele fez um passe, né, o Lucas Rian, né? Não, ele fez um passe, vamos deixar, deixa abaixo, Cabela, deixa abaixo, mas a gente já sabe que não é a boa a perna esquerda do camisa número 77 do Lucas Rian, que tentou uma finalização que virou passe. Eu vou pegar o que o Gabi falou antes do início da partida, né? Ele falou do jogador da Ponte, mas eu vou trazer pro jogador do Ceará, ele falou assim, o jogador da Ponte não tem a perna esquerda pra chegar na linha de fundo, ele vai manco até lá, né? Isso, nesse caso é o Lucas Rian também, não é? Exatamente. Se aplica, Cabela. Exato, se aplica a ele. 3h50 deste primeiro tempo, tá 0-0, só 3 minutos de jogo, hein? Tem muita coisa pela frente. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Ceará na chegada do campo de ataque. Vem por baixo ali o Nilson Júnior para cometer a falta. É jogo parado. É falta pro Ceará, Lupe. Do Nilson Júnior, que é uma das novidades do time da Ponte Preta. Ele que chegou no início da temporada. João Brigatti falou que ele veio muito abaixo do peso, comia apenas arroz e carneiro lá no Irã. Só que agora aparentemente está bem. Inclusive foi elogiado na última rodada quando entrou em campo na vitória da Ponte em cima do Botafogo. E o Ceará já rouba a bola, vem ali pela intermediária com o Richardson, dá um tapa na bola, vem lá pela esquerda, a bola sobe, desce, a zaga da Ponte faz o corte e briga pela bola, virou ali um vulco danado, ali tem 2, 3 jogadores caídos, cai mais um agora, a bola vai para fora, o arremesso é manual para a equipe do Ceará. Começou a cair jogador ali, a revelia, hein? Caiu 1, caiu 2, caiu 3. Meu Deus do céu. Bola pra fora, manual pro Ceará, que não tem muita pressa não, pra repor a bola em jogo. O Matheus Bahia já joga no campo de ataque, quem faz o corte lá pela direita. Luiz Felipe, corta na primeira, vem o Emerson pra fazer o corte da segunda. Bola sobra ali pelo meio, Gabriel Novaes briga por ela, sobra com a equipe do Ceará. Sai trabalhando mais uma vez ali pelo meio o João Pedro. Breca, olha, levanta a cabeça e faz a ligação com o David Ricardo. Devolve no João Pedro, perto da direita, bota no campo de ataque, lançamento foi feito. Opa! Escapuliu ali do Ailon. Sobra de bola com o Dodô.
Dodô, domina, protege, faz a finta, escapa do marcador, ele carrega, já bota no campo de ataque, lá pela direita, Luiz Felipe se apresenta em velocidade, a ponte chega no campo de ataque, vem por baixo para fazer o corte. Mais uma vez o Matheus Bahia, bota a bola para fora, arremesso manual para Macaca lá pela direita. O toque da CBN está marcando aí 5 minutos e meio deste primeiro tempo. 0-0 placar do jogo. Chega lá o Luiz Felipe. Arremesso manual cobrado, Gabriel Novaes recebe, carrega lá em direção à linha de fundo, a marcação em cima dele, ele perde o escanteio, mas quem toca na bola por último é ele mesmo, é só tiro de meta que favorece a equipe do Ceará. Ô Gabi, 5 minutos e 40 até aqui, é um jogo brigado, mas doído, hein? É um jogo truncado, é um jogo feio, mas que favorece a Ponte, né? Porque o Ceará ele não cria oportunidade. 6 minutos ainda de sem finalização, a Ponte não deixa o Ceará fazer essa pressão. Marcação alta, então o Ceará tocando a bola no campo de defesa, a gente vê pelo menos 5 jogadores da Ponte no campo de ataque, é interessante quando rouba a bola. Como agora, por exemplo, faz a roubada de bola, vem com o Iago Dias, já faz o domínio, ele vem carregando pela meia direita, chegou pertinho do bico da grande área, carrega, busca a linha de fundo, foi lá no fundo, tentou cruzamento, vem zaga por baixo para fazer o corte. Chegava ali o David Ricardo para fazer o corte. É David Ricardo, Lupe, ou Davi Ricardo, hein, Lupe? Vamos de David Ricardo. David Ricardo, bola para fora. O Rian não achou nada ali, caiu de maduro, bola pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. Pois não, Lupe? Parece que a direita também não é boa. Nesse caso, não vai ter que arrumar um andador pra ele. 6 minutos e 50. Toca a bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque. Dodô sobe de cabeça pra escurar ali pro Gabriel Novaes. Já domina, fez o passe ali pela meia. Busca a chegada do Dodô. Zagueirão corta, bate Dodô, volta pro zagueiro. Dá outro toque da bola, vai sobrando ali pelo meio com o Richardson. Agora a Macaca teve uma boa oportunidade agora há pouco, o Gabi Castro com o Dodô. Aliás, com o Iago Dias chegando lá pela direita. Não soube aproveitar, né? Tem que aproveitar esse tipo de lance, né? Demorou um pouquinho, né? Ou para fazer a finalização, mas quando ele estava indo em direção à linha de fundo, poderia ter cruzado um pouquinho antes. E agora é leitura de jogo equivocada do Gabriel Novaes, porque tinha livre o Iago Dias do lado direito, tentou fazer um passe em elevação para a área e não conseguiu. Zaga da Ponte faz o corte, ela sobra ali pela intermediária, mais uma vez com a equipe do Ceará. Vai trabalhar o João Pedro, toca no David Ricardo, vem pelo círculo central do gramado, tem o Richardson ali pelo meio, Lourenço um pouquinho mais à frente, ele prefere o toque pela direita. Na direita quem chega é o Rafael Ramos, já toca no campo de ataque, fez o lançamento para a chegada ali pela direita do Rian, ele penetrou grande área, cruzamento feito rasteiro por trás, chega a zaga da Ponte. Era o Joilson que estava ali para fazer o quarto, jogou para escanteio, o primeiro do jogo é para a equipe do Vozão, Lupe. Jogada feita pelo Lucas Cian, pelo lado direito, ele foi até o limite da linha de fundo e fez o cruzamento para trás. O Joilson estava no lugar certo e na hora certa fez o corte pela linha de fundo. O Ceará tem escanteio, é o primeiro do jogo. 8 passados já, o primeiro tempo, todo mundo lá no meio da grande área, o escanteio é pela ponta direita, vem bola fechada lá na segunda trave, desvio, bola para fora. Chegou lá para fazer o corte e botar para fora mais uma vez a zaga da Ponte, porque o Pedro Rocha não saiu ali debaixo da trave, Lupe. Mas a bola também veio muito aberta e fez uma curva, caiu lá no segundo pau. João Gabriel, do jeito que veio, mandou de cabeça pela linha de fundo. Tem outro escanteio a equipe do Ceará, é o Lourenço, camisa número 97 na bola. E vem de perna direita para fazer o levantamento lá do lado esquerdo, tá todo mundo ali pelo meio da grande área. Pintou o levantamento, fechadinho, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Bola volta lá pela direita, mais uma vez para ali quem vem trabalhando a bola é o Matheus Bahia, domina, tenta fazer a finta, perde o lance, perde a bola, recupera a Macaca, vem Gabriel Novaes, tenta sair em velocidade, tem toque feito pelo próprio Novaes, de novo, ele toca a bola para fora, ele é interessante, dois lances, ele toca para fora, pede o arremesso, mas não é dele, é do Ceará, já cobrado, vem pro ataque, de novo, trabalhando no campo de ataque, o lançamento é feito na direita, Ailon, preparou, bateu, espalma Pedro Rocha! Lançamento feito para o Ailon, na entrada da grande área, ele dominou bonito e de primeira bateu de perto da canhota. Espalma Pedro Rocha, põe para fora, já tem escanteio cobrado, mais uma vez trabalha no campo de ataque, a equipe do Ceará tem falta. Pela direita, o escanteio já foi cobrado rapidamente, veio bola para a área, o desvio foi feito ali, a sobra de bola e uma falta para o Ceará, que agora parece um outro escanteio de mangas curtas pelo outro lado, viu, Lupe? Gostando do jogo, porque tem uma tentativa muito boa do Ailon, que recebeu, mandou de perna esquerda um chutaço para a defesa do goleiro Pedro Rocha com apenas uma das mãos. O Ceará vai gostando da partida, tem falta pelo lado direito, é o Lucas Mugni, camisa número 10, que vem para a bola.
todos os grandalhões do Vozão dentro da área do Pedro Rocha. Tá todo mundo lá, tá preocupado o Pedro Rocha. Vem bola pra grande área, autoriza o árbitro a cobrança da falta que vem pelo lado direito. Mugni de perto da canhota pro levantamento. Tá todo mundo lá dentro, hein? Tá o Pedro Rocha ligadão lá na pequena área. Mugni na bola, bateu fechadinho, primeiro pau, desvio. Gabriel Novaes estava ali na primeira trave para fazer o desvio, jogou para fora, é outro escanteio, pressão do Vozão para cima da Macaca, Lupe. E é o Lucas Mugni que já vai para a cobrança do escanteio, pelo menos as jogadas das bolas paradas do Ceará todas fechadas, por enquanto esse é o cenário. Vem mais uma vez a cobrança do escanteio, mais uma vez fechadinha, primeiro pau, sobe de cabeça para fazer o corte de novo Novaes. Ele faz o corte, joga a bola pra fora, é outro escanteio, é mais uma vez o Mugni, que tá na cobrança ali pelo lado direito, pro levantamento que vem bola pra área. Tá lá de perto da canhota, levantamento fechadinho, foi lá o goleiro, deu um soco na bola, sobra de bola pelo meio, bateu, subiu o zaga, fez o corte. Bate e rebate danado ali, o Ceará aluga meio campo, vem pra cima mais uma vez, vem trabalhando aqui pela direita, o Rafael Ramos, toca no Rian, ajeita na perna da canhota, dá um tapa nela, recua pra começar de novo, tudo de novo lá com o Richardson, ele vem carregando, escapa da marcação de dois jogadores, mas com falta. É falta em cima dele, é falta que favorece a equipe do Ceará. Vem pra cima, que pressão do Ceará, hein, Lupe? Pressão, porque começa a gostar do jogo, precisa da vitória para continuar brigando pelo acesso. A falta foi do camisa número 11 do Iago Dias. E nas bolas paradas, o Vozão vem chegando no ataque. Falta cobrada, bola enfiada da grande área, foi pra fora. Fica reclamando, pedindo lá um escanteio. O Matheus Bahia que chegava ali atrás da zaga, a bola foi pra fora, só tiro de meta. Ô Gabi, que sufoco é esse, Gabi? Aquilo que a gente esperava no começo do jogo, ele apareceu agora, a partir dos 8 minutos, né? Então a pressão do Ceará, porque começou a ganhar o meio-campo com o Richardson e também com o Lourenço, que é o capitão da equipe, que fez o lançamento pro Ailon nas costas do Nilson Júnior e a primeira bela defesa do Pedro Rocha. Então a Ponte precisa ganhar o meio-campo de novo com os dois Emersons, precisa reter essa posse de bola. O Ceará é melhor no momento. Vem Ceará de novo, cruzamento da grande área, vem por baixo para fazer o corte. Nilson Júnior cortou na primeira, de segunda ele sobe de cabeça, dá um tapa na bola. Luiz Felipe tenta tirar ali do redor da área, a bola fica quicando o gramado, sobra com o Ceará na roubada, vem pro ataque, cruzamento feito, Nilson Júnior. A sorte que o Emerson tava ali na frente da grande área, ele deu uma ajeitada. Se tivesse alguém do Ceará, a Ponte responde, vem pro campo de ataque, vem com o Gabriel Novaes. Ele faz o break, gira o corpo, encontra ali pela chegada, à frente da grande área com o Dodô, devolve a bola aqui pelo lado esquerdo, vem com ela, o camisa 7, a equipe da Ponte, deu uma pedalada, invadiu a área, devolveu, mais atrás, trabalho é feito, com o Everton Brito, tenta o toque na bola. Toque errado, a zaga do Ceará agradece para fazer o corte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. No Castelão, o placar CBN tá assim, ó. Ceará, 0. Ponte Preta, Também 0. Central da Bola. Monte Azul e Votuporanguense estão decidindo nas penalidades quem vai ser o campeão da Copa Paulista. O Monte Azul ganhou por 1-0 no jogo da volta. Terceira cobrança para o time azulado. O Votuporanguense está na frente 2-1. Futebol Globo CBN. Ô Gabi, você destacou antes do início da partida que era uma zaga de parceria inédita. Agora o Nilson Júnior deu duas pichotadas seguidas ali no meio da área que assusta qualquer torcedor da Ponte. Aliás, tem uma torcida organizada que está no Castelão, eu vi a faixa lá, Ponte Safena. E precisa, né? É necessária esta faixa. Porque de fato mostra uma insegurança neste início de jogo o Nilson Júnior, né? Em nenhum momento ele consegue dominar a posse de bola, ter a cabeça erguida e saber se ele vai dar um chutão ou se ele vai fazer um passe. Ele pega a bola imediatamente, ou ele toca para a lateral ou ele já dá um chutão. Então mostra uma certa insegurança, é início de jogo, falta ritmo também para o zagueiro que foi muito bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Nilson Júnior foi muito bem contra o Corinthians lá em Itaquera no Campeonato Paulista, quando a Ponte venceu o Corinthians pela primeira vez na história jogando fora de casa em Itaquera e depois acabou perdendo espaço. Então precisa retomar esta confiança o Nilson Júnior ao lado do Joilson, que também não foi muito bem, né? A gente lembra aqui contra o Novo Horizontino, aquela confusão com o Pedro Rocha. Então, a Ponte precisa tomar muito cuidado quando quer sair jogando com os seus dois zagueiros. Escanteio, é pra Macaca, é pela esquerda, tem Dodô na cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, autoriza o árbitro a cobrança do escanteio, é o primeiro do jogo pra equipe da Ponte. Tá lá o Dodô pra fazer a batida, todo mundo na área, vai Dodô pra bola, perna direita, bateu fechadinho, subiu a zaga!
tirou a bola da mão do goleiro ali, o zagueirão, o David Ricardo, jogou pra fora, escanteio lá do outro lado agora, viu, Lupe? Faltou comunicação agora pro setor defensivo da equipe do Ceará. O goleiro Bruno Ferreira estava saindo, mas o David Ricardo meteu a cabeça na bola. Escanteio pra Macaca, só que é lá do outro lado, pelo lado direito. O Dodô saiu da esquerda, foi pra direita. É o camisa 7 quem vem pra bola. Olha lá. O Dodô vai se ajeitando lá para fazer a cobrança do segundo escanteio para a equipe da Macaca. Passamos de 15 minutos, o Toque CBN já marcou aí 15 passados deste primeiro tempo, 0-0. É um placar do jogo, o Dodô na cobrança do escanteio. Perna direita, levantamento, vem na marca do pênalti, subiu de cabeça a zaga. Bola tá viva ali pelo meio da grande área. Chega o zagueiro para fazer o corte. Vai sobrando com o Rian, ele tenta sair jogando, deixa a bola de graça ali para a equipe da Macaca. Responde a ponte, o árbitro volta atrás e anota a falta. É falta que favorece a equipe do Ceará. Aí eu pergunto pra você, Gabi, mas nós já estamos na 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos lá 12 rodadas do Campeonato Paulista. No caso da Ponte foram 13 rodadas, que acabou se classificando. E não conseguiu acertar uma zaga ainda, Gabi. Não conseguiu, até hoje a Ponte busca, né? Já teve o Castro, já teve Matheus Silva, Sérgio Rafael, agora a dupla inédita com o Joilson, com o Nilson Júnior. É uma Ponte que tem muitas dificuldades e não é só na zaga, né? Ela não encontrou seu lateral esquerdo, o Gabriel Risso perdeu muito espaço, o Igor Inocêncio perdeu espaço na lateral direita, o Ramon Carvalho perdeu espaço no meio-campo da Ponte, o Elvis, que tecnicamente é o melhor jogador da Ponte, hoje ele é reserva. Então, da equipe da Ponte, a gente sabe que o Pedro Rocha é o goleiro e que o Gabriel Novaes é o atacante titular da Ponte hoje, com o Gé lesionado. Com a volta do Gé, vamos ver se os dois formarão aí a dupla ofensiva da Ponte. 16 minutos e 40. Ponte vem novamente para o campo de ataque, sobe de cabeça a zaga do Ceará para fazer o corte, ela sobra pela intermediária com o Mugni. Dão bicando a bola, joga no campo de ataque lá pela esquerda, hein? Por ali, Luiz Felipe tentou fazer uma graça ali, quase que ele perde a bola. Ele faz o domínio, já coloca no gramado, espaço para o campo de ataque, responde a Ponte, vem no ataque, vem com o Dodô, tenta a bola enfiada lá pela direita, era pro Iago Dias, chega a marcação, mas o árbitro pega uma falta. Pega a falta em cima do Dodô ali pela intermediária, é falta que favorece a equipe da Ponte, Lupe. Eu tô com a sensação que o árbitro, o apitador dele tá com o som bem baixinho, porque ele marcou a falta em cima do Dodô, a galera começou a jogada, continuou a jogada, e aí ele chegou perto do Dodô e fez o gesto de falta a favor da Ponte Preta, que é perigosa, é uma bola da intermediária de ataque, deve ser lançada pro meio da área, Gabriel Novaes está por ali conversando com o batedor. É falta para a equipe da Macaca, 0-0 no Castelão. E Cabela, 17,5, pois não, Gabi. Ele apita com uma certa distância do lance também. E aí delay. ele vai com muita tranquilidade e calma para tentar marcar a falta. Falta para Macaca, Dodô na cobrança, levantamento feito na grande área, segundo pau, sobe de cabeça. O Nilson Júnior, subiu também o zagueiro, bota para fora, o zagueiro do Ceará, não é? Bota para fora a bola, escanteio. É mais um para a Ponte, é o 7º escanteio no jogo, só com 17, agora 18 minutos. É o terceiro da Ponte, viu, Lupe? E é o Dodô quem vem pra bola. É o homem das bolas paradas, como o Gabi Castro destacou. Elvis está no banco e o Dodô assume a responsabilidade. Escanteio pra Ponte, camisa número 7, Dodô, que já marcou 8 gols na temporada, tá na bola. É pela esquerda. O escanteio anterior ele bateu fechadinho, hein? Vem bola pra grande área. Tá autorizando o árbitro da partida. Dodô na bola perto da direita. Faz o levantamento fechado de novo. Primeiro pau. Sobe o goleiro. Deu um tapa na bola. Ela vai sobrando com a equipe da Macaca. Se mantém no campo de ataque. Opa! Foi atropelado ali o jogador da Ponte. O João Gabriel recebe a falta. O árbitro tá dando a falta. É falta pra Macaca. É mais uma pra Ponte. Dessa vez ali é pertinho da lateral do campo, Lupe. É falta pra Ponte Preta. Mais uma, né? O Ceará... Não, voltou atrás. Ah, ele deu a... Então, é isso que acaba dificultando, né? Ele também não faz uns gestos claros a respeito do que ele marca. É lateral pra Ponte, João Gabriel improvisado na esquerda, vem pro arremesso. 18h50, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. João Gabriel, chapelaço ali pra cima do Rian. Só que quando fez o passe, deu de graça lá pro Matheus, pro Rafael Ramos. Estão bicando a bola, sobe, desce a bola, vem pro gramado, Rian toca nela, ela vai sobrando com o Ailon, já bota a velocidade aqui pro Ceará, vem pro campo de ataque, tem marcação do Emerson pra cima dele. Ele tenta a proteção, tenta o passe por baixo, Nilson Júnior corta, joga pra fora, arremesso é manual pro Ceará. Vai se mantendo no campo de ataque, a equipe do Vozão, 19-20. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 19 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo. Trabalha a série de bola mais uma vez a equipe do Ceará. Sistema defensivo ali pelo lado direito, João Pedro. Pois não, Chaibi. Acabou na final da Copa Paulista o Monte Azul, do técnico alemão. Olha o Ceará, bola entrando na grande área.
O Rian caiu no gramado ali, o Lucas Rian ficou pedindo um pênalti. Mais uma bobeira. Aliás, que bobeira da zaga da Macaca, hein, Lupe? Faltou comunicação agora também no setor defensivo da Ponte Preta, entre Nilson Júnior e Pedro Rocha. O goleiro saiu, o Nilson fez um recuo, pra sorte deu tempo de corrigir ali, mas o jogador do Ceará, o Lucas Rian, ficou pedindo uma penalidade, uma falta dentro da área. Fala, Chaime, quem ficou campeão? Ficou Monte Azul, do técnico alemão daqui de Valinhos, jogou na Ponte Preta no Guarani, cria do Santos, campeão nos pênaltis 4-3. Lembrando que Monte Azul é gerido, né? A SAF é gerida pelo Emerson Sheik, atacante ex-Ponte Preta e ex-Corinthians, e também pelo pai do Neymar. Então Monte Azul está em festa neste momento. Vem Macaca pro campo de ataque, trabalhando aqui com o Gabriel Novaes, rola a bola pela ponta direita. Brito encontrou o Dodô, foi pra área, escorregou na dividida. Acabou escorregando e cometendo a falta. Ele escorregou, cometeu a falta. Tem pressa o Ceará, já faz a cobrança. Cobrou totalmente fora do lugar da cobrança da falta, hein? Aliás, muito à frente. Trabalha mais uma vez o Ceará na chegada do campo de ataque. A bola vem pela intermediária ali com o Mugni. Pintou o lançamento da grande área pro Lucas Rian. Sobe de cabeça o João Gabriel. Faz o desvio, joga pra fora. Escanteio é mais um pra equipe do Ceará. A cobrança da falta lá na área foi pelo menos uns 10 metros à frente, viu, Lupe? Foi totalmente fora do lugar onde a falta aconteceu. O Ceará veio em velocidade. A Ponte tentava fazer a recomposição. João Gabriel, veloz, colocou a bola pela linha de fundo. Ceará ganha escanteio pelo lado direito. É o Mugni que vem pra bola. Tá lá se ajeitando, de perto da canhota pro cruzamento, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá dentro de novo. Mais um escanteio, mais um pro Ceará, Mugni, cobra curtinho com o Rian, devolve no Mugni. Prepara a batida de longe, bateu cruzado! Tiriguidum! Lucas Mugni! É do Vozão! É do Ceará! Jogada ensaiada na cobrança no escanteio, só que, ó, até o meu avô sabia que ele ia cruzar essa bola daquele jeito. Cruzada, rasteira, forte, foi lá no cantinho. Passou por um, tirou o corpo. Passou pelo outro, tirou o corpo. Quando ela toca no gramado, adiós, Pedro Rocha! Estufa a rede. A 22 minutos deste primeiro tempo, Mugni! Bota o Ceará na frente, pro Vozão, deu giriguidum pro Lucas Mugni, nada pra Macaca, Lupe! E tem gente que reclama do tal do escanteio curto. O Mugni bateu curtinho, recebeu de volta e a zaga da Ponte Preta ficou assim, ó, assistindo a jogada. O Mugni pegou a bola de perna esquerda, mandou um chute forte, cruzado. No meio do caminho, ela ainda resvalou no Emerson Santos e o Pedro Rocha, quando fez o movimento de defesa, a bola já estava dentro da rede da Ponte Preta. Lucas Mugni marca o segundo gol dele na temporada. O primeiro do Ceará no jogo. Tá no placar da Arena Castelão, Ceará 1, Ponte Preta 0. Gabi Castro, quando ele preparou para fazer a batida, até o meu vô, que já faleceu há uns 15 anos. Sim. Sabia que ele ia fazer a batida daquele jeito. Ninguém fez o corte. A zaga da Ponte, ela já tinha falhado em 2 oportunidades, a gente já tinha citado aqui, e mais uma vez, falha de comunicação, escanteio curto, o Lucas Mugni dentro da área, ninguém chegou, a Ponte ficou esperando dentro da área um cruzamento e ele finalizou pro fundo das redes. Este é o problema de não ter uma escalação, de não saber quem são os zagueiros, quem são os laterais. Porque daí, quando acontece alguma coisa diferente, fica todo mundo olhando. E aí saiu o gol do Ceará, todo mundo, Joilson, Nilson Júnior, era você! Começou a apontar, você que tinha que ter ido na bola, não, era você. Não foi absolutamente ninguém, ninguém sabia quem tinha que ter ido pro escanteio curto. Gol do Ceará, 1-0 na frente, merecidamente. Ponte responde, vem pro campo de ataque, 1-0, o Ceará tá ganhando a sobra de bola lá com Everton Brito, rola a bola com Emerson Santos, já deu um tapa na bola ali pela intermediária, vai trabalhando, Dodô fica com ela, domina, faz abertura, lado esquerdo, João Gabriel, fica com a bola dominada, o Ceará já encolhe todo ali, se fecha todo à frente da grande área, a Ponte vai tocando a bola, encontrando espaço, esse espaço está lá com o Nilson Júnior. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 24 minutos passados deste primeiro tempo de jogo, é a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ceará. 1 pro Ceará, Lucas Mugni. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Chaibe.
Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tem a partida de ida da final da Série C do Brasileirão, entre Volta Redonda e Atletique, lá de São João del Rei. Além dos dois que já garantiram acesso na Série B do ano que vem, a Ferroviária, aqui do nosso interior, e o Remo também disputarão a Série B de 2025. Passamos de 25 minutos deste primeiro tempo, 1-0, o Ceará tá ganhando o jogo, hein? A Ponte faz a pressão na saída de bola, na roubada vai ficando com ela, o Everton Brito coloca no gramado, rola do lado com o Dodô, deixa curtinho com o Gabriel Novaes, dormiu no ponto, bateram a carteira dele, a bola espirrada vem com o Emerson, que recua com o Nilson Júnior para começar de novo para a equipe da Macaca, já toca na bola pro Emerson Santos, fez o toque de bola lá pelo outro lado, lá na direita, quem faz o domínio é o Luiz Felipe, volta a bola ali com o Emerson, vem bola para a grande área, tentou o cruzamento, bateu em cima do Richardson. Bola vai para fora, arremessamos não para Macaca, lá pela direita. A Ponte vem meio que a trancos e barrancos ali, tentando fazer uma pressão para cima do Vozão neste momento. 1-0, o Ceará tá ganhando o jogo. Arremesso manual cobrado, bola recuada lá com o Joilson para começar de novo. Zagueiro da Ponte rola pro outro zagueiro, que é o Nilson Júnior, ali pelo círculo central do gramado. Deixa ali pela intermediária com o Emerson. Volta a bola com o Joilson. Ceará fica fechadinho ali, só olhando a Ponte Preta tocar a bola. Lá pela direita o Luiz Felipe, recebe, renta a lateral do campo, devolve no Joilson. Vai tocando, vai buscando, vai tentando e o Ceará vai ganhando. João Gabriel recebe lado esquerdo para fazer o domínio ali bem à frente do Nelsinho. Ele toca na bola, curtinho do lado, faz a tabela com o Emerson. Recebe de volta, tenta a bola enfiada pela esquerda ali com o Novaes. O Nelsinho bate palma para o João Gabriel para não perder a amizade. E a bola vai de graça ali para o Ceará no sistema defensivo. Fica difícil, né, Gabi? Complicado, né? Porque agora o Ceará ele se fecha nas circunstâncias do jogo e aí a Ponte precisa buscar um espaço perdendo o jogo, né? E aí falta um pouquinho de qualidade para poder encontrar espaço. A Ponte não fazia uma partida ruim, mas o sistema defensivo ele já começava a demonstrar que estava entrando em apuros. E vem Ceará mais uma vez para o campo de ataque, a bola rolada ali pela intermediária. Tenta a chegada ali pelo meio, tentava ali pelo meio, quem chegava era o Lourenço. Acabou caindo, era o Ailon, na verdade, acabou caindo ali, fica sentindo, o árbitro não deu nada, né, Lupe? Segue o jogo, só tiro de meta, né? Deu tiro de meta, mas vai ver o que aconteceu ali com o jogador da equipe do Ceará quando o VAR aparece na tela, mostrando que não havia o impedimento quando o Lucas Mugni tabelou com o seu companheiro. O gol foi legal do Ceará. Ponte Preta tá atrás do marcador, 1-0, Vozão. Fala, Chaibi, tem mensagem aí? Com o gol sofrido, já começam as críticas aqui dos nossos ouvintes. O Amarildo Brenner fala que baba marcar gol nesta Ponte Preta. E o Paulo Kikuchi, sempre participando aqui, tá soltando os cachorros aqui pra cima da Ponte. Gol de jogadinha infantil. Ponte Preta não mostra nada de futebol, jogando por aquela famosa bola. Quem também tá na nossa escuta é nosso companheiro William Cabelo, na Indaiatuba, tomando uma gelada, viu, Cabelado? Opa! Olha a Macaca, vem pro ataque, lançamento é feito pro Luiz Felipe, lá pela direita, livre de marcação, faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, faz a finta, entra na área, jogou pra dentro da área, o cruzamento feito, sobe de cabeça, Rafael Ramos, faz o corte, ela sobra com o Lucas Ian, ele domina a bola, perna canhota, joga em cima do João Gabriel, fica com o tiro de meta que favorece a equipe do Ceará. Cabela, oi. Só um detalhe rapidinho. Sim, antes detalhe. do foguetinho, sobre Gé. O atacante que foi ressaltado pelo Gabi Castro deve voltar do clássico contra o Guarani. Ele já foi liberado pelo DM, estava com uma lesão grave, uma lesão muscular, já participa das atividades, fase final de transição. Tudo indica que contra o Guarani, o Gé deve retornar e fica à disposição de Nelsinho Batista. Mas será que vai pro jogo? Será que vai pro jogo, Gabi? Pra mim, com certeza. É aquela dúvida de derby? É artilheiro da Ponte na Série B, é um jogador físico para um jogo que deve ser muito truncado, mesmo sem ritmo de jogo. Eu contaria com o Gé, contaria com o Gabriel Novaes e contaria com o Iago Dias. Com isso, o Everton Brito voltaria para o banco de reservas. Vamos chegando a 29 minutos deste primeiro tempo. 1-0, Ceará ganhando o jogo. Trabalha Ceará no campo de ataque. Vem por ali pela meia esquerda. Quem tentava tocar da bola, tentava chegar por ali era o Matheus Bahia. Rola a bola pra zaga da Ponte. Sai jogando Everton Brito. Perna direita, faz a rolada pelo lado esquerdo. João Gabriel se apresenta no campo de ataque. O Lucas Ian vem pra cima dele, que nem um caminhão tanque ali pra fazer o corte. Na roubada de bola, ela sobra pelo lado direito com o Rafael Ramos. Já vem mais uma vez o Ceará respondendo. Ailon vem buscar o jogo no meio campo. Devolve lá no sistema defensivo com o Lourenço. Já domina
a bola, breca, olha, levanta a cabeça, dá aquela esfriada e para fazer o passe, para sair jogando mais uma vez a equipe do Vozão no campo defensivo que está ganhando por 1-0. Trabalha a bola com o Richardson, toca do lado com o Mugni, fez o passe mais atrás para começar de novo com os zagueiros. Fez o passe lá para o David Ricardo, agora João Pedro faz o domínio, breca, olha, o Iago Dias faz uma marcação ali pelo meio, ele encontra o Richardson no círculo central do gramado para vir para o campo de ataque, ele faz a finta, bota a velocidade, vem pro ataque, lançamento é feito lá pela ponta canhota, chegou por ali o Eric Pulga para fazer o domínio, marcação encosta para cima dele, chamou o Luiz Felipe para dançar, hein, gingou de um lado e outro, sassaricou, saiu pro campo de ataque da perna direita, o cruzamento feito, a zaga cortou esquisito ali com o João Gabriel, abriu pela direita, mais uma vez, chegou Lucas Rian, bateu em cima do João Gabriel. Ele pegou mal na bola, né? Ele deu sorte de ganhar ali o escanteio, viu, Lupe? Era outra que ele ia mandar lá pela linha lateral do outro lado do campo. Lucas Rian, camisa número 77, pra sorte dele, a bola desviou no João Gabriel, improvisado, lateral direito, mas tá jogando na esquerda. Tem escanteio a equipe do Ceará e aí já deram aquele grito na área. Atenção! Porque é o Lucas Mugni que tá na bola. Pois é que você não entendeu a jogada do Lucas Rian, ô Lupe. Ele queria o escanteio, você não tá entendendo. E outra, tinha um outro companheiro lá do outro lado, que a câmera também não viu, mas tinha lá, viu? Lá na ponta esquerda. Escanteio cobrado, bola fechada! Pedro Rocha! Dá um soco na bola. Bola volta mais uma vez com o Mugni aqui pela esquerda. Ele faz o cruzamento lá na segunda trave. Pulga de cabeça, joga pelo meio. Falhou o goleiro, batida pra fora! Pedro Rocha deu um tapinha na bola, ela sobra pelo meio da área. O David Ricardo bateu pra fora do gol, desperdiça uma excelente oportunidade a equipe do Vozão, Lupe. Ô, Cabelo, não sei se você sabe, mas eu tenho o costume de jogar no gol. E quando o goleiro sai do gol, ou ele sai com fome pra pegar a bola, ou ele sai mandando a bola pra longe do gol. E o Pedro Rocha não fez nenhuma dessas alternativas. Mão mole, deixou nos pés do jogador do Ceará, que finalizou a bola, tirou tinta da trave direita. Pra sorte dele, ela foi pra linha de fundo. É, como se ele estivesse jogando vôlei. O Gabi, que gosta muito, quando o cara só pra dar aquela cortada, ele só dá aquele toquinho na bola. Eu pensei isso, no vôlei. Eu pensei exatamente isso, uma jogada de vôlei. Ele deu como se fosse uma deixadinha assim, né? E pro jogador do Ceará. A sorte é que pegou mal na bola, mas não pode fazer isso o Pedro Rocha, né? É um erro técnico. O goleiro da Ponte, ou ele sai pra espalmar ou dava pra agarrar. Então, mais uma vez, falha defensiva da Ponte, vai flertando com o perigo. Meu Deus, ele faz a finta ali pra cima do Ailon, dentro da pequena área, o Pedro Rocha, sai jogando com a macaca aqui pelo meio, a bola chega lá na direita com o Luiz Felipe, já despacha pro campo de ataque, dá um bicão nela, se livra da bola, joga pro ataque. De cabeça quem sobe pra fazer o corte era o Matheus Bahia, o auxiliar marca a falta do Everton Brito pra cima do Bahia, é falta que favorece a equipe do Vozão. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. 1, Lucas Mugni, nada pra equipe da Macaca, Chaibi. Central da Bola. Vocês estavam falando de vôlei agora há pouco e amanhã tem decisão aqui na CBL. O Vôlei Renata, o Vôlei Campinas encara o Suzano pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Vôlei Renata precisa da vitória para forçar o Golden 7 em busca do 4º título paulista. Vale sua torcida aqui na CBL, 6 horas da tarde, com Rafael Pio e Renata Rondini. Futebol Globo CBN. 33 minutos passados desse primeiro tempo. Foi lá reclamar o Emerson com o árbitro. A bola acabou saindo lá, remissão manual para Macaca no campo defensivo. O Dodô fala ali pelo meio campo. Parece que os jogadores da Macaca eles estão tentando interagir um com o outro para ver se ajusta alguma coisa, né, Gabi? Precisa de comunicação. A Ponte, quando ela sai jogando, ela tem muitas dificuldades, porque o Ceará, claramente, né, ele vai fazer essa marcação um pouquinho mais alta e aí a Ponte precisa fazer este chutão. Então a Ponte não consegue sair jogando pela dificuldade, né, técnica até, de chegar com qualidade ao ataque. Dodô domina a bola pelo círculo central do gramado, rola a bola lá pela direita com o Luiz Felipe, vem pro ataque a Macaca mais uma vez tentando o gol de empate, 1-0, Ceará tá ganhando, 34 minutos deste primeiro tempo, vai trabalhando a Ponte, vai chegando o campo de ataque, Everton Brito recebe lá pela ponta direita, pra cima dele, o David Ricardo, sobra de bola, dá um bicão nela ali, o Matheus Bahia tira o perigo da grande área, a bola sobra com a Ponte Preta no meio do caminho, tenta a devolução no ataque, a zaga do Ceará responde, quando a bola vem pro ataque mais uma vez, o Rian recebe falta ali pelo círculo central do gramado, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Ceará. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria.
São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Cabelo, agora não deu cartão amarelo porque não quis, viu? Porque o João Gabriel interrompeu um contra-ataque agora bonito. Vai tentando chegar mais uma vez ali pela direita o Mugni. Joga a bola em cima do João Gabriel, fica com o arremesso manual e reclama que não chegou ninguém próximo a ele para fazer a tabelinha. Aí todo mundo ali pro campo de ataque, vai chegando o Ceará mais uma vez, próximo à grande área. Tem arremesso pela direita com o Rafael Ramos, faz o arremesso, bola volta com ele, tenta o toque de cabeça, chega por baixo para fazer o corte. Quem chegava ali era o Gabriel Novaes, o corte foi feito errado, a sobra com o Lourenço, recua lá com o David Ricardo. Na direita, Bahia recebe, domina, perto direita, vem pelo meio com o Richardson. Não tapa na bola pro João Pedro, na direita. Já encontra rapidamente o Rafael Ramos mais uma vez, que vem vozão pro campo de ataque. Vem descendo, vem carregando a bola. Joga pela intermediária. Trabalhou por ali com o Lucas Rian. Ele faz a finta, o Nilson Júnior saiu lá da área para vir em cima do Lucas Rian. Sobra de bola lá pela esquerda do lançamento, feita a batida pro campo de ataque, direto para fora. Quem chegava lá era o Bahia, né? O Matheus Bahia dentro do cruzamento, muito forte, a bola pra fora, só tiro de meta, viu, Lupi? Cruzamento totalmente sem direção. Pra sorte da Ponte, ela se perdeu lá do outro lado. Tiro de meta pro goleiro Pedro Rocha, que vai colocar a bola em jogo. Já passamos de 35 minutos deste primeiro tempo, hein? 1-0, o Ceará tá ganhando. Resultado ruim pra Macaca. A Ponte que está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Não entra na zona de rebaixamento se perder o jogo nessa rodada, mas fica muito complicado, né, Gabi? Porque a perna pesa, a cabeça não pensa, fica cada vez pior, não é? Psicologicamente muito afetado, né? Você tá próximo à zona de rebaixamento e você vai enfrentar um rival que tá desesperado, que pode se aproximar ainda mais da Série C. Vai ser um derby muito complicado para as duas equipes que estão próximas da Série C. Faz o corte ali o Gabriel Novaes, a sobra de bola com a equipe do Ceará no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Bahia tocou na frente, o Eric Pulga recebeu, dominou, girou para a grande área, sobe a zaga, Nilson Júnior vem de cabeça para manter a bola na grande área, o Mugni, cruzamento para a área. Nas mãos do Pedro Rocha, que faz a defesa e bota a ordem na casa, viu, Lupi? Para controlar a defesa e vem Ponte Preta no contra-ataque. Tenta sair em velocidade, tentava sair em velocidade, fica reclamando de uma falta ali o Emerson, ali pela meia direita, o árbitro olha para ele e fala assim, não foi nada não. Bola sobra com o Ceará para sair jogando mais uma vez ali com o Richardson. Domina a bola, rola com o João Pedro para fazer o domínio à frente da grande área. Vai trabalhando a bola mais uma vez o Ceará na saída, devolve lá com o David Ricardo, vai tocando, a Ponte fica aguardando ali. No começo do jogo, a Ponte fez uma pressão na saída de bola, que em várias oportunidades conseguiu roubar a bola ali no meio campo, né, Gabi? Mas nem isso consegue mais. É porque também daí já vai o cansaço e também aí já vai o medo, porque se faz essa marcação-pressão e o Ceará sai desta marcação, já ficaram muitos jogadores para trás e aí a Ponte corre um risco de tomar o segundo gol. Amarelo. Pra quem? Se o Gabi Castro, no lance anterior, falou que o João Gabriel já merecia um cartão, agora ele colocou a mão na bola e recebe amarelo. Lateral direito barra esquerdo da Macaca, João Gabriel tá amarelado ao primeiro do jogo. Eric Pulga, finta bonita pra cima do Luiz Felipe, cruzamento fechado demais, direto pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. O Luiz Felipe tá procurando o Eric Pulga até agora. Ele viu o cachorro passar. O Pulga não, viu, Gulupi? É, mas é o artilheiro do Ceará. Tem que tomar cuidado com ele. O Pulga já tem 10 gols marcados. Tá perseguindo o Caio Dantas, que é o artilheiro da Série B, com 11 gols. Só que nessa aí não foi bem. O cruzamento barra chute, ou o chutamento, como diz Gabi Castro, foi pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Pedro Rocha. E Cabela, oi. Pra mim já é motivo de alteração no intervalo este cartão do João Gabriel, tá? Não tá bem ofensivamente. Não gosta dele? E não tá bem. Não gosto, mas acho que hoje na partida ele não tá bem. E este cartão acho que pode prejudicar a Ponte. Então eu colocaria o Gabriel Risso, que é lateral esquerdo de ofício, na lateral, e depois no intervalo posso falar até de mais alterações que eu faria. Mas, Cabela, só pra até colaborar com o Gabi, quando improvisa um jogador, cara, a tendência é dele não ir bem, né? Principalmente lateral. A perna dele, a boa é a direita, ele tá jogando à esquerda. Um retrato foi um contra-ataque que ele puxou. Que ele puxou de perna direita. O jogador do Ceará, sem problema nenhum, só deu um toquinho pra desarmar. Eu acho que também essa questão de improvisação... Porque não conduz a bola com a esquerda, não consegue chegar na linha de fundo pra fazer este cruzamento e porque o Ceará ataca bastante pelo lado direito. Tá sendo sobrecarregado, então, o jovem jogador. Que é engraçado que o de origem tá no banco, né? Então, você tem o Gabriel Risso no banco de reservas, exatamente. 39, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra.
Bola pra fora, arremesso manual pra Macaca. Não, o árbitro, o Bandeira deu. O Bandeira tava meio metro do lance, ele deu pra Ponte. O árbitro que tava a 20 metros do lance, ele deu pro Ceará. E foi pro Ceará. Ele acertou. O que estava mais distante logrou êxito. Pois é, e o Bandeira não enxergou o lance. 1-0, o Ceará tá ganhando o jogo, 39 minutos e 50 deste primeiro tempo. Trabalha mais uma vez o David Ricardo, bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito. O Nilson Júnior subiu no acionado, ele tava com o olho fechado, eu acho, não é possível. A bola sobrou ali, bola ficou no gramado, deu sorte. O Ailon também não encontrou a bola sobra com ele, sai tocando ali. Vem bola pro campo de ataque mais uma vez, Luiz Felipe não foi pro ataque. Ele brecou, olhou, jogou com o Emerson virou na contramão, sai tocando ali do sistema defensivo da equipe da Ponte. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste primeiro tempo de jogo. Aqui na CBN é a 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ceará. Lucas Mugni marcou. Ponte Preta. Nada pra Ponte, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela 31ª rodada da Série B, hoje tem Santos e Mirassol na Vila Belmiro às 6h30 da noite. Você confere aqui com a gente o segundo tempo dessa partida com o Rodrigo Bitar na narração. E na segunda-feira, às 9 horas da noite, no Brinco de Ouro, tem Guarani e CRB. E a CBN dá o recado aqui pra você também. Futebol Globo CBN. 41 minutos, tem um dos Emersons caído ali, viu, Lupe? É o Emerson, só Emerson. É o 18. É o Emerson que teve uma dividida ali, ele foi com a perna da bola e o jogador do Ceará por cima atingiu ali a panturrilha, bem perto do joelho do volante da Ponte Preta. Aí vai dar a interpretação do VAR, porque o árbitro no campo não marcou nada sobre essa situação, mas fiquei com a sensação que o jogador do Ceará estava com a perna levantada um pouco mais do limite. Nesse momento, o nosso amigo Carlão de Freitas, ele já tá passando o WhatsApp lá pro Rio-Way. Ah, ele gosta do Rio-Way, viu? Tá passando o recado pro não Rio-Way. tão boas. Verdade. Muito bem. E lembrando que o Rio-Way é FIFA, tá? Olha lá. VAR FIFA Olha lá. do Espírito Santo. Ponte Safena. Torcedor da Ponte tá precisando, né, Gabi? Tá precisando, é necessário, porque não tá fácil a situação da Macaca. Ela corre poucos riscos diante do Ceará, então a gente já falou que o João Gabriel, ele chega muito pouco ao ataque pela esquerda, o Luiz Felipe chega muito pouco pela direita, e aí os dois Emersons têm um poder de marcação, os dois volantes, e aí muitas vezes quando ela quer sair jogando, ela não consegue, porque daí fica este ato, fica um espaço muito grande. E aí o Dodô jogando um pouquinho mais pela esquerda, o Everton Brito isolado na direita, e aí você tem os dois atacantes, Thiago Dias e Gabriel Novaes, com uma certa distância. Então é uma Ponte que tem dificuldade no setor de criação, de finalização, de construção de jogadas. A gente não vê muita jogada ensaiada da Ponte, e aí você vê o Elvis no banco de reservas já aquecendo para tentar dar uma opção para o técnico Nelsinho Batista dizer: estou pronto, se você quiser isso que o Gabi Castro acabou de falar, de criação de jogadas, de chegar com qualidade ao ataque, de fazer uma outra jogada diferente, você vai precisar de um camisa 10. Amarelo. Pra quem? Ficou meio confuso porque os maqueiros do Ceará todos estão vestindo amarelo. E um deles estava reclamando com o árbitro, mas não era o maqueiro, era o Pedro Rocha, que também tá de amarelo, que recebeu um cartão amarelo. Pois é. E agora, eu já vi lances com muito menos intensidade do que esse lance do jogador do Ceará pra cima do Emerson, que teve expulsão. Mas aí é aquela história que nós falamos lá no começo. Tem que ter esse alinhamento dos árbitros. Eu não expulsaria por um motivo. Eu acho que o jogador do Ceará, ele não termina o movimento, ele não faz o movimento de que ele está pisando no jogador da Ponte. Ele chega um pouco acima da bola, ele acerta o jogador da Ponte, mas ele não continua o movimento. Então por isso que eu acho que o VAR também interpretou que não foi um lance de agressão. Continua fora de campo o Emerson, continua sendo atendido ali fora de campo, tá mancando bastante ainda para voltar nesse finalzinho de primeiro tempo. Vamos chegando a 44, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte no campo de ataque, lançamento feito, a sobra de bola ali com o Rian. Recupera pro Ceará, já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pro Eric Pulga. Saiu da área, Pedro Rocha.
Ele faz o domínio, coloca no gramado, dá uma pisadinha na bola ali e despacha para o ataque. O lançamento foi feito na cabeça do David Ricardo. A bola vai agora do outro lado com o Rafael Ramos. Tenta tocar na bola. O Lucas Guian chega fazendo o domínio lá no sistema defensivo. O Richardson coloca no gramado para fazer o passe. Redondinho lá pelo lado esquerdo. Quem vem saindo é Matheus Bahia para o campo de ataque. Ele bota a velocidade, encontrou o Mugni ali pelo meio. Deu um tapa na bola. Vem trabalhando, vem chegando. Vem o Lucas Guian. Brecou, girou, bateu perto da canhota. Pedro Rocha. E ele olhou pro Lupe e falou, eu sei chutar de canhota, viu, Lupe? E a gente percebeu, porque essa foi boa. Só que foi no centro do gol. Pedro Rocha fez a defesa com segurança. Vamos chegando a 45 minutos. Toque CBN marcando 45 deste primeiro tempo. 1-0, Ceará tá ganhando, a Ponte vem pra cima. Trabalha ali pelo meio com... Quem chegava por ali é o Gabriel Novaes. Lá pela direita, Luiz Felipe. Vem bola pra área. Cruzamento feito. Sobe o zagueiro. Mais uma vez o David Ricardo. Pulga de cabeça. Toca na bola. Ponte recupera a bola. Mais uma vez lá na grande área. Legal, né, pessoal, né? A bola tá lá no meio da área. O cara mostra o árbitro marcando 3 minutos de acréscimo, Lupe. Ele fez o meu serviço. Vai, Cabela! 45 e meio. Agora o jogo tá parado. Agora tem uma falta que favorece o Ceará lá na frente da grande área. Que beleza, hein? Diretor de imagem, maravilhoso. 1-0, tá ganhando o Ceará. Vamos a 48 nesse primeiro tempo, tá dando o Ceará. O gol foi do Lucas Mugni aos 22 deste primeiro tempo. Um gol que a Ponte ficou olhando para ele, ver o que ele ia fazer quando ele bateu, abrindo uma avenida assim para a bola passar entre os jogadores da Ponte. Ela foi no cantinho. Se você não viu, olhe esse gol da Ponte, procure aí, porque foi o gol, aliás, do Ceará. Porque é mais uma falha terrível da zaga Ponte Pretana. Trabalha a saída de bola mais uma vez o Ceará aqui pela direita com o João Pedro. Domina na frente do Gabriel Novaes, ele vem carregando a bola, o Novaes vai acompanhando, ele escapa do Novaes, ele dá um tapa na bola ali pelo meio, que antecipa o corte foi o João Gabriel, brigou pela bola, o Dodô não consegue o domínio, o zagueiro corta, dá um bico na bola no campo de ataque, sobe de cabeça o Luiz Felipe lá pela direita, ela vai sobrando mais uma vez com o Ceará que se mantém no campo de ataque lá com o Mugni. Ele faz o break, rola do lado, Richardson, recebe ali pela meia esquerda, já fez a ligação com o Lourenço, devolve no Richardson, adianta a marcação, a equipe da Ponte nesse finalzinho de jogo. Vamos chegando a 47 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Ceará tá ganhando. Trabalha mais uma vez aqui pela direita, a equipe do Ceará na saída escorregou. Ali o Lourenço, sobra de bola com o Macaco, o Dodô tenta fazer uma graça. Tentou fazer ali o drible Lavaco, do toquinho de lado, desperdiça o lance, o Ceará vem de novo pro ataque, Nilson Júnior faz o corte no meio do caminho, a bola volta com ele, domina, coloca no gramado. Passamos de 47, tirando pela última vez o cronômetro neste primeiro tempo. Lá na direita vai chegando ali o Everton Brito. Toca na bola, você colocaria o Elvis em campo ou Gabi? Elvis em campo, Gabriel Risso e Igor Inocêncio. Faria 3 alterações no intervalo. Trabalha mais uma vez a Macaca ali pelo meio. Vem trabalhando com o Emerson. Ele domina, volta a bola pelo lado esquerdo aqui com o João Gabriel. Recua com o Nilson Júnior. Domina a bola perto da direita. Fez o passe do ladinho ali com o Joilson. Vai trabalhando de um lado e outro, a equipe da Ponte tentando chegar no ataque. Favor pelo meio. Gabriel Novaes fazendo ali o articulador desse momento no meio campo da Ponte. Bola volta ali pela intermediária. Vem tocando, vem chegando. Vem com ela o Emerson. Fez o passe pro Santos. Toca a bola pelo lado esquerdo. Ali pela esquerda que é o Iago Dias. Recebe, faz o domínio. Fez a finta, puxou pelo bico da grande área. Fez a batida pro gol. Pega o goleiro. Cai Bruno Ferreira para fazer a defesa do gol da equipe do Vozão aos 48 minutos deste primeiro tempo. Foi o primeiro chute pro gol da Ponte, é isso, Lupe? Eu ia até perguntar pro Gabi Castro, que anota tudo, mas essa foi a primeira finalização da Ponte, o último lance do primeiro tempo, chute de fora da área do Iago Dias no peito do goleiro Bruno Ferreira, que fez a defesa. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Castelão. Ceará. 1 pro Ceará. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca. Futebol do CBN. 5 horas 48 minutos, intervalo de jogo no Castelão. A Ponte Preta faz um jogo bem abaixo, está sendo derrotada neste primeiro tempo, 1-0 para o Vozão, para o Ceará. Gol de Lucas Mugni. E a Ponte Preta com poucas opções de ataque nesta primeira etapa. Antônio Lupe, se o Nelsinho Batista quiser mudar esse panorama da partida, opções do Nelsinho para essa segunda etapa, Lupino? Ele tem o Luan, camisa 30, que é goleiro, o Inocêncio, que joga nas duas laterais, mas é direito. Ele tem o zagueiro Sérgio Rafael, o Elvis, que é meia, o Castro, que joga na zaga e também no meio campo,
O Renato, que é atacante, o Ramon volante, o Risso, lateral esquerdo, o Portuga, que é meia, o Matheus Regis, que é atacante, e o Hudson, volante, são as opções do técnico Nelsinho Batista pro segundo tempo do jogo. Precisa fazer alguma coisa nessa segunda etapa para conseguir um resultado positivo lá no Ceará, né, Gabi? Porque um chute ao gol aos 48 ainda do Iago Dias é muito pouco para uma primeira etapa, né? É muito pouco para uma equipe que quer fugir da zona de rebaixamento, que está a apenas 2 pontos da zona da degola em reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem muito que melhorar a comunicação do sistema defensivo com o gol tomado, né? Escanteio, bola parada, todo mundo sabia onde estava a bola, todo mundo sabia onde estava o camisa 10 do Ceará, caminhou como quis, invadiu a área e fez o gol. E no sistema ofensivo, absolutamente nada, um deserto de ideias. Primeira finalização com 48 minutos. Tem muito que mudar o técnico Nelsinho Batista, tem que ter mais criatividade, tem que ter mais ousadia, precisa ir pra cima do Ceará para tentar sair com pelo menos um ponto fora de casa, para não ficar muito próximo da zona que indesejável. E você já disse pro Cabelo anteriormente, mas esse nome para mudar essa partida é o Elvis, né? Pra mim é o Elvis, é o camisa 10, entraria no lugar do Everton Brito, que em nada contribuiu do lado direito da ponte, e com isso Dodô iria pro lado direito, Iago Dias pro lado esquerdo, Elvis centralizado e o Gabriel Novaes centralizado. Eu mudaria toda a configuração do ataque da ponte. Eu não gosto quando o Gabriel Novaes fica muito pro lado esquerdo, porque daí você não tem um centroavante, não tem ninguém dentro da área, então eu gosto de ver o Gabriel Novaes centralizado, não fixo, ele não precisa ser uma parede, ele tem essa mobilidade, ele tem uma velocidade, ele pode cair para um dos lados, mas na maioria dos lances eu gosto de ver o centroavante dentro da área para poder finalizar, para poder colocar essa bola de cabeça. Colocando o Elvis em campo, a ponte precisa ter mais posse de bola, porque também não adianta você ter o Elvis em campo e deixar o Ceará com 60%, 70% de posse de bola. Aí realmente vai ficar complicado para poder puxar um contra-ataque. Coloca o Elvis em campo e coloca a mentalidade dentro dos jogadores da ponte. Precisamos ter esta posse de bola, precisamos controlar a partida. E aí deixa essa posse de bola com o Elvis, acionando o Dodô, que é um jogador que é importante também, colocando o Iago Dias em campo, tentando uma tabela ou outra. Eu mudaria as laterais, porque eu quero ver o Igor Inocente chegando na linha de fundo fazendo cruzamento, o Gabriel Risso chegando na linha de fundo e fazendo o cruzamento. Hoje o João Gabriel não consegue, porque ele não tem a perna esquerda para fazer isso. O Luiz Felipe, ele não consegue chegar à linha de fundo e fazer um cruzamento. Então, se a ponte quiser pontuar, ela tem que atacar. Para atacar, o Igor Inocêncio é melhor que o Luiz Felipe, o Gabriel Risso é melhor do que o João Gabriel, e o Elvis, ele tem a qualidade suficiente para poder colocar a ponte no ataque e finalizar mais, porque foram 48 minutos para poder finalizar uma vez. É muito pouco para quem treinou uma semana inteira. Daqui a pouco a gente resenha mais, a gente projeta essa segunda etapa, a Ponte Preta pelo menos buscando um empate lá no Nordeste brasileiro para dar uma aliviada nessa situação. Da parte de baixo da tabela, a Ponte, obviamente, com essa derrota se mantém na 14ª colocação, mas poderá ser ultrapassada ainda hoje, se o Botafogo ao menos empatar em casa contra o Operário às 9h30 da noite. E na segunda-feira o CRB, primeiro time na zona de rebaixamento, se vencer o Bugre e a Ponte continuar com esse resultado, também ultrapassa a Ponte Preta. A Ponte Preta ficaria no primeiro time fora do Z4. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes da rodada e também a gente projeta essa segunda etapa com Gabi Castro. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas tem um convite especial para você e sua família. Participe do evento Cresça em Movimento, uma manhã dedicada a incentivar hábitos mais saudáveis na infância. Domingo, dia 20 de outubro, das 8 ao meio-dia, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito, cheio de atividades ao ar livre e com muita diversão para todas as idades. Esperamos por você. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 5h55, 7 minutos de intervalo lá no Castelão. A Ponte Preta vai perdendo para o Ceará. Gol de Lucas Mugni numa cobrança ensaiada de escanteio. Uma bobeira da defesa, podemos dizer assim. Mais uma da zaga ponte-pretana que não se encontra nessa Série B. A Ponte em desvantagem nessa primeira etapa. Aproveitando para abraçar os amigos que participam da nossa transmissão, que mandam um recado aqui pra gente. A Vânia Santos está no YouTube mandando um abraço. O Bruno Henrique também está lá. Um grande abraço pro Bruno Henrique, que estava confiante na vitória por 2-0 da Ponte Preta sobre o Ceará, mas tomou um gol, então pode ser 2-1 pro Bruno Henrique aqui. O que interessa é a vitória ponte-pretana. O Valdir Félix está em Cosmópolis também. Fala, com essa zaga está difícil espantar a Série C. E o Júlio César da Silva está participando aqui com a gente também. E a nossa audiência qualificada, um abraço pro Ricardo Gonçalves, o Kaká. Ele mora lá em Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, viu, Gabi? Mora lá, tá ouvindo a gente aqui, tá participando da nossa transmissão. Internacional, hein? Grande abraço. Grande abraço pro Kaká, sempre aqui antenado com a CBN. A gente disse sobre a Ponte Preta nessa 31ª rodada e ela não entra na zona de rebaixamento, Gabi, mesmo se acontecer o pior, né? Se o Botafogo ganhar, se realmente a Ponte perder essa partida e se o próprio CRB vencer o Bugre na segunda-feira, porque a Chapecoense já jogou na rodada, ela não seria ultrapassada pela Chapecoense, a Chapecoense entraria na zona da degola, tá, e a Ponte Preta ficaria na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas com um derby na frente, né? Imagine só esse cenário, o Guarani na lanterna da competição. De muita pressão e tensão, né? E a Ponte na primeira colocação depois do Z4 da competição. 31ª rodada que tem hoje Santos e Mirassol às 6h30 da noite. Você confere aqui com a gente a segunda etapa desse jogo na narração de Rodrigo Bittar, logo após Ponte Preta e Ceará, Ceará e Ponte Preta. Às 9h30 hoje também tem Botafogo de Ribeirão e Operário lá no Santa Cruz. Amanhã às 4 da tarde no Couto Pereira tem Coritiba e Amazonas, e às 6h30 o clássico goiano na Serrinha entre Goiás e Vila Nova. A 31ª rodada se encerra na segunda-feira com duas partidas. Na volta do Augusto Bauer, o estádio do Brusque. O Brusque joga pela primeira vez nessa Série B no seu estádio, encara o Ituano, duelo da zona de rebaixamento também. Os dois times nesse momento habitam a zona da degola. E outro duelo da zona de rebaixamento é Guarani e CRB. 9h da noite na segunda-feira no Brinco de Ouro. A CBN também conta essa história do jogo pra você. Você fica ligado aqui com a gente. Dois duelos então importantíssimos nessa luta indesejada da zona de rebaixamento, né, Gabi? Exatamente, duelo muito complicado também pro Guarani, até pela semana que foi, né, com o afastamento do seu presidente, com a saída do Ricardo Moisés, então também com um bastidor muito agitado, e o Guarani precisando da vitória. Técnico Alan Al precisa também encontrar uma formação, um futebol melhor, se o Guarani quiser dar uma arrancada e ter esperança de chegar nas últimas rodadas com possibilidade de ficar na Série B. É isso, mas o assunto agora é Ponte Preta, 5h58, intervalo de jogo no Castelão. A Ponte vai sendo derrotada pelo Ceará por 1-0, gol de Lucas Mugni para o Vozão. Mas chega um momento do campeonato, 31ª rodada, e a Ponte Preta não encontrou uma zaga ainda. O reflexo está no campo hoje, né? Uma jogada ensaiada, um pouco, eu considero uma bobeira da zaga ponte-pretana. Acabou saindo um gol que poderia ter sido evitado, né, Gabi? Comente sobre isso e sobre toda a primeira etapa, que a Ponte também não mostrou nada a que veio, não criou perigo para o gol cearense, Gabi. Vamos lá então, Fábio Chaib. No comentário do jogo é o seguinte, a Ponte ela não encontrou uma zaga, ela não encontrou suas laterais, ela não tem um meio campo e ela não encontrou também o seu ataque ideal. Então, de fato, o técnico Nelsinho Batista, ele tá mostrando que ele tem um elenco em que ele não confia totalmente. Ele tá em busca ainda da dupla de zaga perfeita, de arrumar suas laterais, de ter um meio campo que saiba marcar
e saiba chegar ao campo de ataque e, de fato, de ter atacantes que consigam balançar as redes, porque hoje você não tem, o Everton Brito ainda não balançou as redes com a camisa da Ponte, o Iago Dias tem poucos gols, e fica a cargo, a responsabilidade é do Gabriel Novaes e do Dodô, que tem conseguido decidir algumas partidas. Vamos ser sinceros, o favoritismo ele era todo da equipe do Ceará, a gente comentou isso antes da partida começar. Tecnicamente o Ceará é superior à equipe da Ponte, tem mais investimento, joga em casa com uma boa presença de público, mais de 25 mil torcedores lá no Castelão, briga pelo acesso, vem de derrota contra o Sport, vem pressionado para tentar chegar próximo ao G4. E a Ponte não vence a equipe cearense fora de casa há 42 anos. Então é todo um cenário que era desfavorável. Tudo isso aqui eu citei antes da partida começar. Então o favoritismo era do Ceará, que de fato demorou a engrenar na partida, não veio aquela pressão inicial que eu esperava, o Ceará pressionando a Ponte tentando sair no contra-ataque na velocidade, mas com o passar do tempo, quando o Ceará viu que a Ponte também não estava atacando, porque tem isso, se você vê no seu adversário uma passividade, você fala, opa, peraí, mas meu adversário também não tá chegando ao campo de ataque, então deixa eu tomar o controle do jogo. E aí, a partir dos 8 minutos, o Ceará, principalmente com o Richardson e também com o Lourenço, com os dois, Richardson e Lourenço, os dois homens do meio campo, eles começaram a criar as principais jogadas e acionar o Ailon nas costas do Nilson Júnior, a colocar o Lucas Rian, que errou uma barbaridade pela direita principalmente, a colocar o Lucas Mugni no jogo, e aí com o passar do tempo o Ceará começou a gostar do jogo. 2 falhas de comunicação do sistema defensivo da Ponte, que até então tinha passado ileso, mas na terceira falha de comunicação, aí o Ceará falou, agora chega, e aí foi fatal. Escanteio curto, o Lucas Mugni caminha como quer, entra na área e solta a perna esquerda. Ninguém chegou no camisa 10 do Ceará e ele balançou as redes. Depois disso, a Ponte continuou com dificuldades, com o Pedro Rocha saindo mal do gol. Por pouco o Ceará não marcou o segundo gol. Teve mais uma oportunidade em uma finalização, essa o Pedro Rocha conseguiu marcar o gol. Como é que foi a Ponte na partida? Ofensivamente, com uma finalização aos 48 minutos do primeiro tempo, com o Iago Dias saindo da ponta esquerda, indo para o meio e finalizando sem nenhuma força para a defesa do Bruno Ferreira. Então você fala o nome do seu goleiro adversário apenas com 48 minutos de jogo. É muito pouco. Eu levo em consideração que é jogo fora de casa, que o Ceará é superior, tudo isso. Só que a Ponte, ela está em uma condição que mesmo diante deste cenário desfavorável, ela precisa jogar mais, ela precisa pontuar. E hoje ela não conseguiu no primeiro tempo. Então o técnico Nelsinho Batista precisa fazer correções, por isso que eu citei essas alterações. Ela precisa jogar mais com as suas laterais, porque o Ceará consegue congestionar o meio-campo. Então por isso que é importante você colocar, se não sair, se não foi substituído, o Everton Brito precisa ter mais ousadia, precisa chamar a responsabilidade do jogo. O Iago Dias precisa chamar a responsabilidade do jogo para ela não ficar somente no Dodô e somente no Gabriel Novaes. Então precisa ter personalidade para jogar fora de casa contra o Ceará, se quiser pontuar e se não quiser ficar muito próxima da zona de rebaixamento. É isso, a gente torce por uma atuação diferente da Ponte nessa segunda etapa, 14 minutos de intervalo, os times já estão voltando. Uma mensagem do ouvinte aqui, a gente sabe que nessas horas a irritação vira até deboche, né, Cabela? O Benê, torcedor aqui da Ponte, o Benedito do Campina Verde, tá perguntando se no Ceará tem altitude, pois o time da Ponte parece estar jogando na Bolívia sem oxigênio nenhum. Eu passo a bola então para você que vai narrar a segunda etapa do jogo. Boa transmissão aí pra você, Cabela. Vamos ver que tem uma história diferente pra Ponte Preta nessa segunda etapa, né? Exatamente, meu caro Fábio Chaime, a bola já está no centro do gramado, o torcedor do Ponte Pretano espera uma partida, um jogo diferente para a segunda etapa entre Ponte e Ceará. Apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Ceará, Ponte Preta. Ceará já despacha a bola lá pro campo de ataque. Pedro Rocha domina para colocar no gramado. Está jogando a equipe da Ponte nesse comecinho de jogo.
1-0, Ceará ganhando o jogo, placar da primeira etapa. Nilson Júnior sai carregando a bola, não tapa na bola na pelada esquerda com o João Gabriel, vem ali pela intermediária, vem tocando com quem chegava ali, o Emerson. Mais atrás para começar tudo de novo, teve mudança a ponte. Vem tocando mais uma vez o Emerson ali. Teve não é não. Eu imaginei que fosse ali o... Aí você ia me derrubar, hein? Eu imaginei que fosse o Eu ia o falar zagueiro. assim, Cabelo, a ponte é a mesma. Muito bem, então vem pro ataque a equipe da ponte. Lançamento feito para a área. Chega a zaga do Vozão para fazer o quarto. E Lupe mexeu, Lupe! Não, Cabelo, a ponte é a mesma, o Ceará também. A Muito mudança, bem. ô Cabela, foi o Luiz Felipe na lateral direita É. chegando à linha de fundo. Essa já foi uma mudança com 40 segundos. Toca a bola mais uma vez a ponte, tentando chegar no campo de ataque. Vem a zaga do Ceará para fazer o corte. Ali pelo meio campo, Emerson domina, rola a bola com o Luiz Felipe. Lá direito, ele vem pro ataque, ele vem carregando, ele vem buscando ali o espaço. Fica todo encolhido o Ceará. O Luiz Felipe fica sem opção. Ele joga a bola ali pelo meio com o Emerson. O Emerson fez o passe pelo círculo central do gramado. Recebeu a falta ali no meio campo, o Emerson Santos. O jogo tá parado ali, viu, Lupe? O Ailon, na famosa trançada de pernas, acabou derrubando o Emerson. Esse é o Emerson Santos, camisa número 8, falta já cobrada. Lá na esquerda, quem recebe é o Iago Dias. Domina a bola, gingou de um lado, de outro, carregou, pintou o cruzamento, vem bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga pra fazer o corte. Toca a bola, a equipe da ponte se mantém no ataque, brigando por ela. Sobra de bola na área, brecou, preparou, bateu, cruzado, desvio pra fora do gol. João Gabriel fez a finta quando sobrou da perna canhota, é aquilo que o Gabi disse, hein? Não tem perna esquerda, mas a direita ele tem. Então ele puxou pra direita, tentou a batida, teve desvio, bola pra fora, escanteio pra Macaca, Lupe. Aí um desvio providencial do sistema defensivo do Ceará, do camisa número 3 do João Pedro, porque o João Gabriel não é criança, mas ganhou um presente. E por muito pouco não empatou o jogo. O Macaca tem escanteio, é lá pelo lado esquerdo. 10º escanteio no jogo e o Emerson tá ali. Tá caído. Tá rezando ali, é isso, Lupe? Não, ele coloca... tá passando mal. Coloca ali na região do pâncreas. Deve ser alguma coisa que ele comeu que não fez bem. Ou foi naquele qual é a lance região? com a pâncreas. do pâncreas. Mas ele vai pra área, aparentemente tá tudo bem com ele. Vem bola pra grande área, escanteio lá pela esquerda, é o 10º escanteio do jogo. É o 4º pra equipe da Macaca. Na cobrança tem Dodô. Vem bola pra dentro da área, correu o Dodô, faz o levantamento. Ali na entrada pequena área, subiu o goleiro, subiu, não achou nada. Sobra de bola com a zaga do Ceará pra sair jogando. Ali pelo meio campo, o Rian briga por ela, sobra com o Richardson. Tenta um toque na bola, leva vantagem a equipe do Ceará. No ataque, lançamento foi feito lá pela esquerda. Chega bem a equipe do Vozão. No ataque, Sassaricou, invadiu a área, preparou a batida, tem a zaga da ponte por baixo para fazer o quarto em cima do Rian. Sobra de bola na saída da equipe da Macaca. Desperdiçou, que excelente oportunidade a equipe do Ceará. Se a ponte perdeu lá, o Ceará perdeu cá, hein, Lupe? E era só gesto pro lado, gesto pro outro. O Joilson tentando organizar o sistema defensivo, deu certo. Mas o Ceará vem pro ataque. Já rouba a bola de novo, vem pra cima, vem carregando, vem tocando ali pelo lado esquerdo. Toca na bola o Mugni para fazer a proteção, marcação em cima dele, ele gira o corpo. Só que daí ele sai com bola e tudo. Tinha o Pulga do lado pedindo a bola, ele preferiu a finta. Bola pra fora, arremesso manual pra Macaca. 3 minutos e meio deste segundo tempo. 1-0 Ceará e o Emerson Santos desabou. Parece que agora de vez, viu, Lupe? É, não tá se sentindo bem, né? Ele teve um lance com o Ailon, mas ele põe assim... a mão ali, parece ser gases, viu? Pode ser gases, mas ali coloca... Ele deve estar com dor de estômago, né? Alguma coisa parecida. Pode ser o rim também, né? O rim direito ali, ele coloca a mão no rim, próximo ao pâncreas. A bile, não sei se fica por ali, mas é algo que tem atrapalhado o Emerson Santos, camisa número 8. Jornalista, você é médico. É que eu lembro mais ou menos de onde ficam as coisas, mas ele não tá bem não. Eu acho que o técnico Nelson Batista já conversa com o Nenê Santana, vai ter que mexer pela primeira vez no jogo, porque o Emerson é a segunda vez que cai no gramado com a mão na barriga. Trabalha a equipe do Ceará, vem com o Lourenço pro campo de ataque, já encontra o Lucas Guian aberto ali pela direita, passa lotado por ele, o Rafael Ramos recebe, chama para dançar, tenta a finta, o desvio é feito, a bola vai para fora, o último toque do Ceará é tiro de meta para a equipe da Macaca, o Pedro Rocha ali tem pressa. Gabi Castro, 4 minutos e meio, parece que a ponte voltou pelo menos com mais vontade. É isso, eu acho que pelo menos mudou um pouquinho a característica de jogo, né? Atrás do marcador, chegando um pouquinho mais ao ataque, dando um pouquinho mais de velocidade ao jogo, que é o que precisa, né? Então o João Gabriel já teve uma ótima oportunidade, por pouco não teve o gol de empate, então é isso. Precisa acreditar, ela tem que querer este empate, ir ao campo de ataque, precisa de qualidade, mas se tiver essa vontade um pouquinho a mais, já é um bom caminho.
Vamos chegando a 5 minutos de bola rolando, trabalha a equipe da Ponte que vem para o campo de ataque com o Dodô armando ali pelo meio, já encontra o Everton Brito pela direita, rola a bola na linha de fundo, Iago Dias chega por ali, chega atrasado, mas consegue fazer o toque, a bola tá viva no meio da pequena área, chega a zaga, corta, volta com o Dodô, tenta o toque na bola, ela volta mais atrás com o Emerson já rola a bola com o Luiz Felipe, vai tocando a bola a equipe da Macaca, desperdiça mais uma chance a Ponte, vem ali pela meia, mais uma vez com Emerson, ele bota a bola do lado com o Emerson Santos, escapa da marcação, ele vem puxando espaço no campo de ataque, tenta o tapa na bola, a zaga faz o quarto, ela vem pelo meio, o Emerson briga por ela, no bate e rebate, a bola volta lá com o Nilson Júnior para começar de novo. Que bola que desperdiçou a Ponte, o goleiro saiu caçando tudo, não achou nada ali, viu, Lupe? Mas tinha uma confusão também de jogadores da Ponte que tentaram ali a segunda bola, mas não logrou êxito. A Ponte melhora nesse segundo tempo, tenta o gol de empate e vem descendo pro ataque. Vem pro campo de ataque mais uma vez, a bola esticada ali pelo meio. Chegou atrasado, Gabriel Novaes, a zaga do Ceará faz o corte, já faz a ligação com o Eric Pulga no campo de ataque, ali pela esquerda. Ele domina, encara a marcação que vai pra cima dele do Luiz Felipe, joga na frente, sai correndo atrás da bola, vai lá na linha de fundo, chega primeiro, cruzamento da grande área, sobe de cabeça, ataque! Chegava ali o Ailon, tentava o cabeceio, mas a bola foi muito alta, né, Lupe? E tava o João Gabriel também atrapalhando o Ailon ali na cobertura, conseguiu meio que tirar a atenção do atacante do Ceará e o goleiro Pedro Rocha fez a defesa. Vem pro ataque a Ponte, briga pela bola ali o Everton Brito, zaga do Ceará faz a roubada, toca na bola no lançamento no ataque, sobra com a Macaca, de novo, vem pelo meio com o Emerson. Agora o Emerson Santos, toca a bola do lado, volta. O Emerson não tá legal não, viu, gente? Caiu lá de novo o Emerson, o Pulga também tá caído. Cai Pulga e cai o Emerson. Os dois estão caídos ali, pedindo atendimento médico. O Pulga embaixo do sovaco. E ali aqui é a região ali do é o pulmão. Ali é a região do pulmão esquerdo. esquerdo, né? Tá bem aqui próximo das costas. Mas ele coloca ali a mão na região da costela também. Então pode ser a costela. Não foi no lance com o Luiz Felipe. Ele caiu todo atrapalhado em cima do ombro também. O Pulga, que é o vice-artilheiro da Série B. E o Emerson Santos da Ponte voltou a cair no gramado. Nelsinho vai ter que olhar com carinho aí pra montar novamente esse meio campo. Porque é nítido que o Emerson Santos não está bem. Dá um chá de hortelã pra ele. Boldo, né? Boldo. É bom. Elimina gases. Tem também uma outra receita, mas eu não vou passar aqui não, porque trava e parece que passa concreto. Não, aí complica a situação. Aí fica limão, pior. né? Aí piora. É cola com limão. É cola com limão. Gabi, É melhor procurar um médico, Cabela. É melhor. Chama o médico da Ponte que é a melhor solução. Fala, Gabi, o jogo. Se não tiver condições, eu colocaria Ramon Carvalho, mas eu sei que a primeira opção do técnico Nelsinho Batista, de acordo com as últimas rodadas, é o Hudson, porque daí você manteria os seus dois volantes, né? O Hudson com o Emerson, dando a liberdade pro Dodô. Ramon Carvalho ganharia um pouquinho com um passe um pouquinho mais apurado, e aí poderia fazer uma tabela junto com o Dodô. Então eu acho que falta um pouquinho mais de qualidade. Mas é evidente que a postura da Ponte ela já é diferente. Ela tenta chegar mais ao campo de ataque. Ceará no ataque com o Rian. Lá pela direita ele faz a fita, ele vai fazendo uma fila. Ninguém tira a bola do homem. Bola espirrada, volta ali com o Mugni agora. O toque feito, Pulga com ela, domina, protege, devolve a bola lá do esquerdo. Vem o Bahia, tenta o cruzamento, bate em cima da zaga. Luiz Felipe chega por baixo para fazer o quarto. Com a chegada ali do Matheus Bahia, bola para fora, escanteio pro Vozão, Lupe. E chamou a torcida, né? O Matheus Bahia, o Castelão que não recebe ali lotação máxima, mas tem uma boa presença de torcedores. O Matheus Bahia, na tentativa do cruzamento, pediu o apoio da torcida porque o Ceará tem escanteio pelo lado esquerdo. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. O Lourenço vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Tá todo mundo na área, hein? Todo mundo por ali. Pedro Rocha tá ali atento. Zaga da Ponte Preta postado no meio da área. Vem bola para ser levantada. Autoriza o árbitro. Lourenço na bola, aperta a direita, faz o levantamento fechadinho, primeiro pau. Sobe Gabriel Novaes. Faz o corte de cabeça, joga a bola para fora, manual para a equipe do Ceará. Agora, Gabi, eu não entendi ainda o Gabriel Novaes. Ele não é centroavante, ele não é ala, ele não joga pelas pontas. Ele tá em todas as partes do campo. Não consegui entender a posição dele ainda. Ele fica solto no ataque da Ponte, né? Ele tá centralizado, mas ele joga junto com o Iago Dias. Então ele fica, assim, perto de uma ponta da área, porque a Ponte joga com o Dodô também avançado. São 4 atacantes, na verdade, né? Porque o Dodô, ele não é esse meia, ele não faz o mesmo papel com o Elvis. E aí fica esse buraco no meio-campo, fica um pouquinho perdido, sim, o atacante pontepretano, que é muito perigoso. Então, por isso que eu gostaria de ver um meia acionando mais o Gabriel Novaes e ele mais próximo da área, não saindo tanto.
Nilson Júnior faz de domínio, tenta sair jogando, joga errado, recupera a bola mais uma vez a equipe do Ceará com Rafael Ramos, joga a bola pelo meio, fez a tabelinha, bola enfiada, Ailon chega, domina, protege a bola o Mugni, tenta o lançamento feito ali pelo meio do caminho, Everton Brito vem acertando as coisas por ali, já faz de domínio, gira o corpo e bota velocidade, chega a Ponte Preta no campo de ataque, a bola enfiada pelo lado direito ali pro Emerson, era o Iago Dias, domina, tenta o cruzamento, caiu de Maduro, Iago Dias. A zaga agradece para sair jogando pro Vozão que vem pro ataque. 10 minutos, o toque CBN marcou. Vem com Eric Pulga. Quem chega por baixo ali na cobertura era o Emerson. Só o Emerson que chegou ali. O Santos está lá pelo meio. O arremesso é manual que favorece a equipe do Ceará. Passamos de 10 minutos deste segundo tempo. Tá vencendo o Ceará 1-0. Bola para fora ali. O arremesso é para a equipe do Vozão, que não tem pressa nenhuma. Vai chegando ali o Matheus Bahia para fazer a cobrança. Vai lentamente, vai caminhando. Muito sossegado, muito tranquilo ali, por isso que é o Matheus Bahia, que chega ali com muita calma, muita tranquilidade, vai fazer a cobrança ali o Bahia, faz a cobrança com as mãos, a Ponte aperta a marcação, mas com falta. Chegava ali o Emerson para fazer a marcação em cima do Eric Pulga, comete a falta, o jogo tá parado, é falta, e o Emerson fala um monte ali para arbitragem, viu, Lupe? Tá reclamando desde o primeiro tempo, quando ele recebeu uma entrada, aquele lance que gerou ou não a possibilidade de expulsão do jogador do Ceará, mas o cartão vermelho, ele não foi aplicado pelo árbitro, e o Emerson tá que fala ali com ele. Agora o Gabriel Novaes tem que tomar cuidado, tá pendurado, se receber amarelo, tá fora do clássico contra o Guarani. Ceará tem falta pela esquerda. Tem bom momento a equipe do Ceará, hein? Vai todo mundo lá pro meio da área. Lourenço e o Mugni na cobrança da falta. Ali de perto da canhota, do lado esquerdo ali. Vão se ajeitando ali pro levantamento. O restante tá todo mundo na área, hein? 11 minutos e 40. Tá preocupado o Pedro Rocha. Vai autorizar o árbitro do jogo, o senhor Alisson Sidney Furtado. Vai pra cobrança da falta a equipe do Vozão. Ali o Mugni na batida. Vai Lourenço, passa pela bola, Mugni, perto da canhota, levantamento, marca do pênalti, a sobra de bola ali pelo meio, vai bater de fora da área, bateu, explodiu em cima da zaga da Ponte, ela volta com o Lucas Rian lá pela direita, devolve pela meia, preparou a batida longe do gol. Chegou ali para fazer a batida ali o Rafael Ramos, ele bateu de perna canhota para longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Antônio Lupe. E o grande susto foi no lance anterior, que o camisa meia dúzia, o Rafael Ramos, ele mandou um chute forte, a bola tinha a direção do gol, mas explodiu no meio da defesa da Ponte Preta. Na sobra, sobrou pro Rian. Só que aí você já sabe, né, Cabelo? Mandou lá na galera. Pois é. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. O jogador do Ceará deu um bicão na bola ali de graça lá, tomou cartão amarelo, daqui a pouco o Lupe fala. Matheus Bahia. É porque estavam pedindo pressa pra ele não é da pressa. 12 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no futebol da CBN Campinas, o placar está assim, ó. Ceará 1, Ponte Preta 0, Chaibe. Central da Bola. Paulistão Sub-20, jogos de ida das quartas de final nesse sábado. O São Paulo empatou com o Desportivo Brasil por 1-1. Corinthians e Palmeiras também empataram por 1-1. Bragantino fez 2-1 no Santos e o Ibrachina perdeu para o Novo Horizontino por 3-1 em casa. Os jogos de volta no fim de semana que vem. Futebol Globo CBN. Passamos de 13 minutos, a Ponte vai se apertando ali, vai evitando chegar do Ceará, vem com o Luiz Felipe, já toca ali pelo meio campo com o Dodô. O Dodô faz o lançamento pela intermediária, tenta a jogada ali com o Iago Dias, a zaga faz o corte, ela vem pelo meio. Vem trabalhando ali o Richardson, cai no gramado, recebe falta, o árbitro anota a falta anotada e o cartão mostrado ali pro que estava com dor de barriga. É o Emerson Santos, é o 8, né? Isso. É o primeiro pendurado que tá fora do derby. Camisa número 8, o Emerson Santos, recebe cartão amarelo, tava na lista, fica fora do clássico contra o Guarani. É por isso que ele vai à loucura ali, bota a mão na cabeça quando o árbitro mostra o cartão amarelo pra ele e ele fica ali decepcionado. O Emerson Santos amarelado é o quarto cartão do jogo, o terceiro para a equipe da Macaca. Falta pro Vozão ali pelo meio, Richardson. Na cobrança ele inverte a jogada, joga lá na direita com Rafael Ramos. Domina, coloca no gramado, vem pro campo de ataque aqui pelo Vô. Tem mais uma vez ali o Dodô, chegando pra cima dele. Ele porta na ponta direita, o lançamento é feito lá nas costas do João Gabriel. Chega a marcação, faz a proteção ali, bola pra fora. Último toque do jogador do Ceará, só tiro de meta, Lupe. E o Rian pede o escanteio, mas não. A proteção foi muito bem feita pelo jogador da Ponte Preta, usando o corpo, bloqueando o espaço. Era o Emerson Santos que estava por ali. Parece que melhorou a dor de barriga e vem Ponte. Macaca no ataque com Gabriel Novaes lá pela esquerda, encarou a marcação, preparou a batida, puxou pela meia. Ele dá um tapa na bola, só que passou longe pra ninguém. Quem corre pra consertar do lado de cá é o Emerson. Ele vem com ela, vai na linha de fundo, tem marcação do Pulga pra cima dele.
ele joga em cima do Pulga, a bola bate na canela do Pulga, vai pra fora, arremesso é manual pra equipe da Ponte. Lado direito, vinha a Ponte com tanta vontade, mas o cruzamento, o passe foi feito mal feito ali pelo Gabriel Novaes. Por isso que eu falo, tá perdidíssimo o Gabriel Novaes. Essa jogada que ele tá acostumado a fazer, ele já faria e batia pro gol. Chegou num ponto ali que ele tentou fazer o passe e não achou ninguém ali, Gabi. E mesmo com outros dois atacantes, ele tá isolado, né? O que mostra que o ataque da Ponte ele sofre com muitos problemas, porque tá cada um numa ponta, tá muito espaçado, um longe do outro, ele não conseguiu fazer a tabela com ninguém e aí acabou desperdiçando uma oportunidade. Você já falou que a zaga sofre, agora você falou que o ataque sofre, o meio-campo sofre também. Também, e sabe quem sofre mais? O torcedor. Por isso que a torcida Ponte Safena tá lá. Vem pro ataque, lançamento é feito pra ninguém. Direto pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Vozão. 1-0 tá ganhando o Ceará Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sai jogando a equipe do Ceará que vem pro ataque, lançamento é pro Pulga. Ele tem domínio, fica pedindo uma falta, o árbitro anota. Falta porque o Luiz Felipe puxou ele. Deu uma puxada ali no Pulga. Tá mancando o Pulga lá, viu, Lupe? Eu acho que foi aquele lance também que ele teve uma disputa ali com o ombro e dessa vez a falta aconteceu do Luiz Felipe. Mas no ombro ele manca? Não, mas é porque acabou, tá mancando, colocando peso mais de um lado que do outro, né? Ah, entendeu. Isso gera uma falta de equilíbrio no jogador, inclusive num Pulga, que é pequenininho. Camisa número 16 é pelo lado esquerdo, é falta pro Ceará. É o Mugni que vem pra bola, não, deixou pro companheiro. Richardson, tá lá, faz o toque do lado com o Lourenço, devolve no Richardson, na perna direita ele faz o lançamento pro Mugni. Na frente dele tinha o Emerson pra fazer o corte, ali é o Santos, Emerson Santos, já bota a bola mais uma vez na saída que vem pro ataque lá pela esquerda, a equipe da Macaca, lançamento é pro João Gabriel, ele breca na frente do Lucas Gan, dá uma trupicada ali, recua a bola pra começar lá com o Nilson Júnior, é zagueiro pra zagueiro, Joilson, domina, o Mugni vai pra cima, ele dá um tapa na bola pro Luiz Felipe, na direita, já encontra a chegada do Emerson, de primeira fez o passe pro Everton Brito, na direita, domina a bola, chegou, vintou, só que na contramão. Ele faz a finta e começa a carregar a bola na contramão, começa tudo de novo com o Nilson Júnior, da equipe da Macaca. Passamos de 17, tá fechadinho o Ceará ali pelo meio. A Ponte não consegue acertar um passezinho ali no meio para dar uma chegada mais próximo da área, né, ô Gabi? Não tem aquela pessoa para armar que seria o Maestro Elvis. Por isso que ele deveria entrar no jogo, porque a Ponte está chegando próximo a 60% de posse de bola. O Ceará fazendo a marcação no meio-campo, então a Ponte tem o campo de ataque para poder trabalhar, mas ela não consegue sair dessa marcação. Vem agora com o Luiz Felipe, encontrou o Everton Brito, bateu de fora da área! Saiu fraquinho o chute ali. Facilitou pro Bruno Ferreira fazer a defesa, Lupe. Mas valeu a tentativa do Luiz Felipe pelo lado direito, ganhou da marcação, observou bem o Everton Brito livre de marcação, deu passe, o Everton não conseguiu fazer o bom domínio, finalizou bem fraquinho para a defesa do Bruno Ferreira. Vamos chegando a 12 minutos deste segundo... 12 não, 18 minutos deste segundo tempo. Onde você viu 12, Camila? Tá louco. 18 deste segundo tempo. Tem muito torcedor da Ponte pedindo que fosse 12 ainda, né? Ganharia aí 6 minutinhos. Ou 48, né? Tem uns pensando assim também. Pode ser, acabar logo. 1-0, Ceará tá ganhando. Vem pro ataque, Lucas Guião mais uma vez lá pela direita, ele faz o domínio, toca do lado, vem com o Mailon. O Mailon domina, tenta escapar da marcação do Nilson Júnior, que vai acompanhando. Ele breca, gira o corpo, toca na bola, joga pra fora do campo, arremesso é pro Ceará. Lá pela direita vai chegando ali o Rafael Ramos. Mas, ô Cabela, pois não. O Ceará, ele tá preguiçoso também neste segundo tempo, tá? Ele tá vendo a fragilidade da Ponte, ele tá cozinhando a partida, ele tá vendo só o tempo gastar. Esse 12, 18 que você tá citando é o que o Ceará quer, que o relógio chegue aos 48, 50 minutos e acabe 1-0. Isso é bom pra Ponte, porque vai mantendo este 1-0, você vai mantendo a Ponte no jogo. Ela ainda não conseguiu finalizar, né? Teve uma finalização só no segundo tempo, mas ela tem mais a posse de bola, ela chega mais ao campo de ataque, então mantém uma esperança viva aí de achar um golzinho e conseguir este empate. Mexeu. Vai lá, Lupe. No Ceará, 2 mudanças. Vai embora o camisa número 10, o autor do gol, Lucas Mugni. Mugni com a 10 vai embora, entra o 28, o Jorge Recalde. Pode ser Jorge, vai, Jorge Recalde com a camisa número 28. E saiu o Lucas Rian com a 77, entrou o Thalisson com a camisa de número 70. Muito bem, Thalisson na equipe e Jorge com R, Jorge. Paraguaio, Jorge. Jorge Recalde. Pro narrador, eu vou como está na camisa dele. Recalde.
Certo? Certo. Muito bem. Rafael Ramos. Toca na bola ali do lado. Olha quem tocou na bola pela primeira vez. Foi o Recalde. Joga direto pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. O Rian também saiu, é isso, Lupe? O Rian saiu com a 77, entrou o 70, o Thalisson. Thalisson também é atacante, 70. Thalisson tá no jogo. Vai botar a correria pra cima dos zagueiros da Macaca, Lupe, o Gabi? Certamente, né? Eu tava citando dessa preguiça da equipe do Ceará. O Léo Condé também percebeu e faz alterações no ataque, né? O Lucas Mugni já não estava pegando na bola. O Lucas Rian errou uma barbaridade na partida de hoje, foi participativo, mas com muitos erros técnicos. E aí coloca, então, 2 homens de frente para dar uma velocidade maior. E vem mais uma vez o Ceará pro campo de ataque lá pela direita, cruzamento feito ali pelo meio, a sobra de bola batida! Era o Thalisson que chegava, aliás, era o Thalisson que chegava por ali para fazer a batida, a bola foi para fora, escanteio, é para a equipe do Ceará, viu, Lupe? E chegou com liberdade pelo lado direito, cruzamento pro Thalisson dentro da área. A zaga da Ponte Preta se jogou na bola, foi o Joilson, camisa número 13. Ele literalmente se atirou em direção à bola e ela foi pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Vozão. 8º escanteio do jogo pro Vozão, é lá pela direita, vem bola pra grande área, corre pra bola, faz o levantamento. O Pedro Rocha saiu, voltou no gol, faz a defesa. Porque a bola foi em cima dele, a sorte do goleiro da Ponte, Lupe. Não tá numa tarde barra noite muito boa o Pedro Rocha, né? No gol fiquei com a sensação de falha. Teve outros lances também em que ele saiu inseguro e nessa ele foi e voltou. Pra sorte dele, a cabeçada do Ailon foi fraquinha no centro do gol e ele fez a defesa. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o Ceará recupera a bola, vem pro ataque, Ailon recebe, domina, Pulga na grande área, o toque é feito, Pedro Rocha faz a defesa, ela volta com Pulga. Mais uma vez aqui pela esquerda, deu uma pedalada ali na frente do Luiz Felipe. Chamou pra dançar, tem Everton Brito, tentou o cruzamento, vem na grande área, sobe Pedro Rocha. O Eric Pulga deu uma gingada de um lado, de outro. O Brito e o Luiz Felipe se chocaram ali na área, os dois, viu? Parecia filme de pastelão. Agora sim, 22 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. O Ceará vem de novo, lá pela direita, vem por ali com o Thalisson, gingou, escorregou, protegeu a bola, gingou, rolou mais atrás com o Rafael Ramos, encontra o Lourenço pela meia direita, lançamento na ponta direita, de volta pro Rafael Ramos, ameaçou o cruzamento, parou, brecou, fintou, carregou, perna canhota, levantamento, desceu de cabeça pra fora do gol! Ailon subiu sozinho. O primeiro, o mais próximo marcador estava a 1 metro de distância do Ailon, ele perde o gol, Lupe. E chama atenção a facilidade que o Ceará toca a bola pelos lados do campo até achar a melhor posição para o cruzamento. Dessa vez o Ailon de cabeça subiu livre dentro da pequena área e cabeceou a bola por cima da meta. Quando mexe o Nelsinho pela primeira vez, sai Everton Brito com a 29, o camisa 10, Elvis vem pro jogo. Agora sim, 22 minutos e 50 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ceará. Lucas Mugni. Ponte Preta. Nada pra Macaca. Central da bola. Na Vila Belmiro, os 2 times já em campo, Santos e Mirassol, às 6h30, tem o duelo do segundo contra o 4º colocado. Fábio Carilli escala o Santos bem ofensivo. Tem Juliano, William Bigode, Wendel Silva e Guilherme no ataque. A esperança de gol santista para o Santos virar líder nesta noite na Vila Belmiro contra o Mirassol. Aí a Ponte mexeu 2 vezes, né, Lupe? Mais uma vez, já tinha saído o Everton Brito, entrou o Elvis com a 10, saiu o Emerson Santos com a 8, entrou o 80 Hudson e o Inocêncio também já tá pronto para entrar. Eu já confirmo se o Inocêncio tá em campo com a camisa de número 2, já confirmo quem saiu. Toca a bola mais uma vez, vem pro ataque, ouvindo a CBN, hein? Tá ouvindo a CBN, o Nelsinho Batista. Auxiliar dele ali tá com fone de ouvido ao lado ali. É a CBN que tá ouvindo. Ele ouviu o Gabi Castro. Luiz Felipe com a 14 foi embora, entrou Inocêncio com a 2. Vem pro ataque a equipe da Macaca, tá ali o Elvis, domina de calcanhar, já toca do lado, fez o passe pro Dodô, devolve no Inocêncio, aberto à direita, ele bota a velocidade, ele vem pra cima, ele carrega, deixa curtinho do lado com o Elvis puxa pela meia, ajeita na perna direita, vai pro cruzamento, vem bola pra área, sobe a zaga, faz o corte lá no meio da área. Toca a bola pra sair jogando a equipe do Ceará. Vou marcar aqui na minha planilha. Foi embora o Luiz Felipe e o Inocêncio está em campo. Gabi, fala aí. Tudo que eu faria, mas no intervalo, né? Acho que demorou o técnico Nelsinho Batista para fazer as alterações, talvez antes tarde.
A Ponte, ela quer esta posse de bola. Eu acho que o Nelson já deu uma amostra até pro derby, saindo o Emerson Santos amarelado, que já está suspenso, entrando o Hudson, que é um volante mais marcador. Eu tinha citado o Ramon Carvalho, mas sei que nesta linha aí o Hudson tá na frente, de acordo com o treinador, por isso que ganhou a frente. Então ele mantém os dois volantes, com o Emerson e com o Hudson. Vamos ver agora com o Elvis centralizado, meio campo com o homem das bolas paradas e colocando o Dodô numa ponta e Iago Dias na outra e centralizado o Gabriel Novaes. Tem falta para Macaca, o Elvis está na cobrança ali pela meia direita, tá longe da grande área, vai todo mundo lá pela meia lua da grande área pro cruzamento, autoriza a bola, vem bola pra grande área, cruzamento feito, sobe a zaga para fazer o corte, ela vai sobrando ali com Richardson, tenta sair jogando para a equipe do Ceará, cai no gramado, pede falta, o árbitro não foi nada, não foi sim. Cabe lá. Parou o jogo e anotou a falta em cima, na verdade era do Richardson. Fala, Lupe. E tem mais uma mexida, saiu o Iago Dias com a 11, entrou o Matheus Regis com a 77. Matheus Regis com a 77 está no jogo na vaga do Iago Dias e o Hudson já recebeu um cartão de visita. Esse cartão é da cor amarela, tá amarelado do camisa 80 da Ponte. Mas não tocou na bola ainda, só cometeu a falta. Que coisa de doido, gente. Então foi embora aqui o Iago Dias, ou seja, mexeu em meio time de uma vez só, viu, o Gabi? E precisava, né? Porque o tempo tá passando e a Ponte ela não finaliza. 26 minutos do segundo tempo, ela tem uma finalização correta na etapa final. Então a gente fala que é uma mudança de postura, que é uma Ponte que fica com a posse de bola, é uma Ponte que chega mais ao campo de ataque. Com uma finalização é muito pouco. Se quiser empatar o jogo, precisa finalizar, precisa explorar mais cruzamento, precisa colocar o Gabriel Novaes em campo. Então até agora é uma postura mas muito sutil. Ela só quer a vitória, ela ainda não fez por merecer. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Matheus Regis faz a roubada, fica com a bola dominada, ele a bola escapuliu um pouquinho, quem vem consertando as coisas é o Emerson. Toca na bola, devolve o Matheus Regis, vem pro ataque, segura aí Shaibi, vem pro ataque, mais uma vez a Macaca, lado direito, João Gabriel tá na direita, vem rolando a bola mais uma vez ali com o Matheus Regis, bola enfiada na ponta direita lá na linha de fundo, chega por baixo para fazer o corte o Eric Pulga. Escanteio é pra Macaca antes. O Lupe tem o Shaibi. Fala, Shaibi. Tem bola rolando na Vila Belmiro para Santos e Mirassol. O duelo do segundo contra o quarto colocado. Um empate coloca o Peixe na liderança da Série B novamente. O Eric Pulga chegou voando rasteiro ali, é isso, Lupe? E nem deu opção pro João Gabriel, né? Porque ele veio numa velocidade tão grande no carrinho, só acertou a bola, não quis saber de brincadeira. Macaca tem escanteio, é pela direita, Elvis tá na bola. 13º escanteio no jogo, quinto pra Ponte, o Elvis tá na batida, perna direita, lado direito, todo mundo na área, hein? Autoriza o árbitro, Elvis na cobrança, joga lá na segunda trave, sobe o Hudson de cabeça, escora, vem pelo meio, chega, zaga da Ponte do Ceará pra fazer o corte, ela sobra com o João Gabriel, ele já domina, vai devolver a bola lá na direção grande área, o zagueiro sobe pra fazer o corte, o João Pedro, ela sobra ali pelo meio campo com o Richardson, já toca com o Eric Pulga, bota a velocidade na saída de bola, a equipe do Ceará tentando chegar no campo de ataque, o Hudson comete a falta de novo, tem que estar atento, tem que estar esperto, já tomou um amarelinho de graça ali, e ele não tocou na bola ainda, viu, o Lupe, ele já cometeu 2 faltas. A única vez que ele colocou uma parte do corpo na bola foi com as mãos para devolver quando ele cometeu a falta, a segunda, tem que ficar atento. Agora, eu posso fazer uma pergunta pro Gabi Castro, Cabelo? Mas claro! O Gabi Castro é um cara antenado a tudo que acontece no mundo do futebol. Há algum tempo, o gramado do Castelão foi muito criticado pelo volume de jogos de Fortaleza e Ceará. Eu tô reparando que a galera tá escorregando muito. Você acha que o gramado está bom ou não? Pode ser o tipo de grama, sim, porque tem esta mudança, né? E isso pode estar prejudicando, sim, muitos escorregões. Bem pontual. Macaca no ataque, lançamento feito, Dodô recebe a frente da grande área, preparou a batida, sobra de bola, o Elvis toca a bola lá pela grande área, chega o zagueiro. Antes de qualquer um, o Rafael Ramos chegou lá para fazer o quarto e para sair jogando, joga errado. O Elvis já recupera a bola, joga atrás com o Nilson Júnior para começar de novo e tem gol. Fala, Fábio Scheibe. Tem gol na Vila Belmiro, um golaço de Juliano. 3 minutos de jogo, o Santos abre o placar. Um gol de fora da área, um chute belo colocado. O goleiro não pôde fazer nada, o Santos na frente, 1-0 contra o Mirassol. Vem o Ceará no ataque, o Eric Pulga tenta a batida, explode na zaga da Ponte. Mais uma vez tenta sair jogando a equipe da Ponte, o Dodô vai na dividida ali pelo meio campo, bola espirrada, sobra lá na zaga com o David Ricardo, ele já dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando, vai chegando com o Matheus Bahia no ataque, fez a tabelinha ali com o Thalisson, recebe bola na grande área, passa por todo mundo.
passa por todo mundo, passa ali pelo Ailon, parece que fica sentindo, era o Pulga lá no meio, né, Lupe? Era o Pulga. Ele se atirou também na bola, mas não atingiu a esfera para mandar pro fundo da rede. O Pulga tá tentando, quer marcar o gol dele, já tem 10 na Série B, tá buscando também artilharia, o atacante da equipe do Ceará. Cabela. Vamos chegando a 30 minutos, pois não, o Gabi? Quando o Ceará, ele força um pouco, quando ele se esforça um pouquinho, ele mostra o quanto que a Ponte tem erro de posicionamento, o quanto que a Ponte dá espaço. Agora o atacante estava nas costas do Nilson Júnior, por pouco, livre de marcação, não faz o segundo gol. Olha a Macaca na área, Matheus Regis na dividida. Zagueiro faz o corte e joga pra fora, escanteio, hein? Escanteio, vai mexer de novo a Ponte, vai mexer pela última vez com 30 minutos. É a quinta alteração da equipe da Macaca, hein, Lupe? É a última, saiu o Emerson, camisa número 18, entra Ramon, camisa número 21, é a última do técnico Nelsinho Batista. Ramon com a 21 tá no jogo. Escanteio pra Ponte, é pela direita, vem bola pro campo de ataque, sexto escanteio no jogo pra equipe da Macaca. O Elvis vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança. Todo mundo lá na área, hein? Todo mundo na área. Elvis na batida, vem bola pra grande área. Vai autorizar o árbitro do jogo, escanteio pra Ponte, vai Elvis, perto da direita, levantamento lá na segunda trave de novo, mesmo lugar. E de novo, nem o Gabriel Novaes, nem o Hudson conseguem chegar na bola. E parece incrível, né? Os dois lançamentos do Elvis no escanteio, Gabi, exatamente no mesmo lugar. E hesitou o Gabriel Novaes agora, porque ele armou o chute, eu tinha certeza que ele ia tentar, não sei se faltou confiança, ou se ele pensou que ele ia fazer uma jogada, acabou fazendo outra, mas uma chance desperdiçada. Vem, o Ceará responde, vem pro ataque, Pulga. Corre pra bola aqui pelo lado esquerdo do ataque do Ceará, ela vai pra fora, o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo, 31ª rodada. É a Série B do Campeonato Brasileiro na reta final. Depois desse jogo faltam só 7. Faltam só 7. E tem derby na semana que vem, placar CBN. Taxinho! Ceará! 1 pro Ceará. Ponte Preta! Nada pra equipe da Macaca, Fábio Scheibe. Central da bola. Na Vila Belmiro, logo após o gol de Juliano, o Mirassol teve um ataque e sofreu pênalti. Gabriel está preparado para a cobrança. Gabriel Brazão no meio do gol. O Mirassol pode empatar o jogo com 5 minutos. O Santos abriu o gol, abriu a contagem com 3 minutos num gol de Juliano. Gabriel vai pra batida daqui a pouco, Cabelão. 1-0, o Ceará tá ganhando, hein? Globo CBN. A Ponte vem pra cima, bola vai trabalhando ali pelo meio com o Matheus Regis, recua, Ramon faz um tapa na bola, lá pelo lado esquerdo com o Elvis. O Elvis vai tentando armar a Ponte Preta, encontra ali pelo meio Dodô, que tenta um toque de calcanhar no meio de todo mundo de azul ali, acaba desperdiçando o lance da Ponte. Fala, Fábio Scheibe. Tem gol do Mirassol, empate do time de Mozart lá na Vila Belmiro. Gabriel marca. Agora Santos 1, Mirassol também 1, apenas 6 minutos do primeiro tempo. 32:40 aqui, segundo tempo de jogo no Castelão. Bola trabalhada aqui pela direita, vem com o Joilson pro campo de ataque, a Macaca. Já rola a bola com o Hudson. Lado direito, ele domina, toca na bola, vem pro campo de ataque. O passe é feito ali pro João Gabriel. Tenta a tabela, mas preferiu a finta de corpo. O Dodô bota na grande área, vem disputando a bola ali. O Gabriel Novaes chega por baixo. O David Ricardo faz o corte, dá um bico na bola, joga fora da grande área. O Dodô ficou caído ali à frente da grande área, fica sentindo o camisa 7 da Ponte, viu, o Lupe? Na tentativa ali da finalização e do passe, ele acabou sentindo, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Ponte segue no ataque, o árbitro nem quis saber de conversa com o Dodô. Deu só uma olhadinha de lado ali, não quis papo não. Vai trabalhando a bola aqui por mais uma vez a Macaca no campo de ataque, o Inocêncio vem ali pela meia. Toca na bola, fez o passe no meio, caiu ali o Ramon, se levanta, briga pela bola, faz o toque do lado, pede falta, o árbitro anota a falta, é falta pra Macaca, pertinho do círculo central do campo. O Elvis já corre lá pra pegar a bola, o Elvis tem pressa na cobrança, a Ponte tá perdendo o jogo, tá perdendo por 1-0, a Ponte quer o empate, o Elvis vai na cobrança. Ele busca alguém ali pra fazer o passe. Já fala que vai jogar na área, hein? Já deu sinal que vai jogar lá na área. Fica ninguém por ali se ajeitando ali pro recebimento. Dodô chega do lado, ele faz o lançamento pela direita. Ali com o João Gabriel, recebe, domina, dá um tapa na bola pro Dodô. Na linha de fundo, Dodô deu uma canelada na bola. Bola subiu, desceu, o zagueiro, o Lourenço chegou lá para fazer o corte. Ela volta com o David Roberto, o David Ricardo. David Roberto é cantor, David né? Roberto é cantor de forró. David Ricardo. Aliás, o banco da equipe do Ceará tem bastante nome de artista, não tem? Tem o Luiz Otávio, tem o Eric Melo, que é nome de ator, né? Sim. Eric Melo. Tem também o Jean Imer, que tem nome de compositor. Sim. E tem também o Michael Clayton. Esse aí que tem nome de músico sertanejo, parece que é dupla, mas é só um. É aquele sertanejo eletrônico que ele faz com esse nome.
34 minutos e 40 no ataque a Macaca. Lançamento foi feito, sobe de cabeça a zaga para fazer o corte. O Rafael Ramos, a bola subiu, desceu, vem ali pela meia, briga pela bola. O Gabriel Novaes toca do lado com o Elvis, faz a tabela com o Dodô, tenta a finta, cai no gramado, recebe falta, é falta nele! É falta em cima do Dodô, ali a 2 metros da linha da meia-lua da grande área. O Elvis apega a bola, bota embaixo do sovaco, fala assim: deixa comigo, Lupe! E poderia pintar um cartãozinho amarelo pro Matheus Bahia, né? Já tem, porque a falta e a entrada que ele fez no Dodô por cima, atingindo o pé de apoio do atacante da Ponte Preta, é uma falta para amarelo. Mas é aquilo, né? Ele já tem, então a galera deixa passar um pouquinho. É uma falta perigosa, Elvis tá em campo e é o camisa 10 quem já pega a bola, coloca no local da falta, ajuda o Dodô a levantar e é ele quem vai pra cobrança. O time tá perdendo, o jogador fica caído ali bastante tempo no caso do Dodô. Será que eles ficam imaginando que o VAR vai chamar? Ele fica dando um alerta para que o VAR chame alguma coisa? O VAR não pode chamar para amarelo, né? Só para expulsão, que não foi o caso. Mas ele já tem amarelo. Mesmo assim, não pode chamar. Tudo bem, Lupe, não precisa ficar bravo. Não tô bravo não, eu tô com calor. Mas é falta pra cartão mesmo, tá? Erro do árbitro prejudicando a Ponte, porque uma expulsão a Ponte teria pelo menos com os acréscimos 15 minutos com um jogador a mais. Tinha que ter sido expulso o lateral esquerdo do Ceará. Ah lá, ele tá bravo. Esse tá bravo. 36 minutos é o segundo tempo. Né? Vai mexendo ali. É. Vamos lá. 1-0, o Ceará tá ganhando. Tem falta, o Elvis pega a bola, coloca com carinho no gramado, a barreira tá armada ali pertinho da marca penal, tem jogador agachado atrás da grande área, tem torcedor rezando, tem goleiro pedindo para todo mundo ter atenção, tem jogador da Ponte catimbando, tem o árbitro que tá demorando e o Elvis tá lá, só concentrado para a cobrança da falta. Bom momento para a equipe da Macaca, hein? Bom momento para a equipe da Ponte. E o árbitro vai lá conversar de novo com os jogadores da equipe do Ceará. Ele é bem chato, né? Ele é. Tá lá, botou lá. O árbitro, tá, no caso. Ah, tá. Também é. Opa! Olha lá. É pra cartão agora, né? É pra cartão. Lourenço, camisa número 97. Olha lá, o Lourenço deu um empurrão no Matheus Regis, toma cartão amarelo e a falta pra equipe da Macaca, hein? É falta pra Macaca. Tem na cobrança ali o Ramon de perto da canhota. Sai daí, Ramon. Deixa pro Elvis essa, Ramon. Deixa pro Elvis, Ramon. Tá lá o Elvis, vai pra cobrança da falta. Que demora, hein, seu juiz? Agora sim, tá autorizada a falta. Elvis na bola, preparou, bateu pra fora do gol. Já tiro de meta, Lupe. Mas ele bateu bem por cima da barreira, tirou o peso da bola, só que ela ganhou altura e passou por cima da meta do Bruno Ferreira, que até se atirou na bola. Mas ela passou por cima da meta do camisa número 94 do Ceará. Tiro de meta, Ceará tá na frente 1-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ô Gabi, você falou que queria a entrada do Elvis, do Inocêncio, do Matheus Regis. Eles entraram, surtiu algum efeito, a Ponte continua querendo o gol, mas tá conseguindo chegar lá com perigo pelo menos? Muito pouco ainda, né? Chegou nessa cobrança de falta, a Ponte ela mudou a postura no segundo tempo. Nem tanto com a presença desses atletas, né? Quando tinha ainda a mesma formação inicial, ela já estava no campo de ataque, ela já estava com mais posse de bola, mas ela precisa finalizar mais. Mas está viva na partida. Vem Ponte pro ataque lá pelo lado esquerdo com o Matheus Regis. Ele carrega, breca, tem marcação em cima dele do Thalisson. Ele faz a proteção, fica com a bola dominada, encontra ali pelo intermediário Ramon, na meia esquerda, devolve, lado esquerdo, por ali com o Inocêncio, fez a tabelinha, Ramon vai na linha de fundo, tenta o cruzamento, tem marcação em cima dele, bola pra fora, escanteio. Escanteio pra Macaca, é lá pela esquerda, vai chegando a Ponte, Lupe. E os jogadores do Ceará reclamam que o último toque foi do Ramon. Eu fiquei com a impressão que os jogadores do Ceará também tiveram, mas o árbitro marcou o escanteio para Ponte Preta pelo lado esquerdo, o Elvis está na bola. 15º escanteio no jogo, 7º para Ponte. Elvis na cobrança, lá pela esquerda vem bola para a grande área, já está autorizada a cobrança do esquinado, todo mundo ali no meio da área, bom momento para Macaca, pintou cruzamento na área, bola está viva ali pelo meio, sobe o zagueiro. João Pedro deu uma testada na bola, joga para fora, é outro escanteio. Agora sim, 8º escanteio, 16º jogo. A Ponte continua ali apertando, a Ponte vem para cima, que é o gol de empate nessa reta final, 39 minutos deste segundo tempo. Elvis na cobrança do escanteio, vem para a bola, aperta a direita, bateu aberto demais agora. Agora ele pegou mal na bola, tentou ali jogar com o Inocêncio, a bola vai para fora, último toque do jogador Ponte Pretano, só arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. Fala, Fábio Scheibe.
13 minutos de jogo na Vila Belmiro, é o segundo gol do Santos, um golaço. William Bigode de fora da área, acertou o ângulo do goleiro, faz 2-1 para o Santos virando líder da Série B neste momento. E o Carille lá no banco, ele faz assim. Ufa. Pressionado, né? Muito. Aliás, Leandro Zago, que já foi treinador das categorias de base da Ponte Preta, assumiu o Santos Sub-20, né? Treinador aqui de Campinas. Mexeu. Vai lá. No Ceará, saiu camisa de número 11, o Ailon. E o uruguaio Facundo Barceló tá no jogo. Facundo Barceló com a 31 tá no jogo, o Ailon com a 11 foi embora. Pulga vem com ela, dominada ali pela esquerda, chega por baixo o Nilson Júnior para fazer o corte e jogar para fora. Tem arremesso manual, a equipe do Ceará no campo de ataque. Tá ali na lateral do campo para fazer a cobrança rapidamente ali o Matheus Bahia, com aquela velocidade que lhe é peculiar. Já chega ali o 79 da equipe do Ceará, faz a cobrança, joga em direção à grande área, Facundo. Ele tenta, domina a zaga da ponta, chega para fazer o corte. João Gabriel dá um bico nela, tira da grande área, ela vai no peito do Gabriel Novaes, que não consegue fazer o passe, já recupera ali pelo intermediário o Lourenço. Rola a bola com o Rafael Ramos, que encontra o Thalisson lá pela direita, vem Vozão para cima, pintou o cruzamento, veio rasteirinho por baixo, Nilson Júnior. Tava lá para fazer o corte, a sobra de bola ali pelo meio, Hudson. O Hudson deu uma rifada na bola ali, que eu vou contar uma história pra você, viu? Sobral ali na frente da grande área. Aqui não, ele dá um bicão na bola, joga pra fora, arremessa manual pro Ceará. O Cabelo, e aí Oi. você vê a dificuldade do Elvis, né? Porque ele deu o passe no pé do Hudson, que poderia fazer uma tabela ou tocar, e aí você joga a bola redonda, volta quadrada, posse de bola Ceará. Quadrada foi pouco ali, né? Fica parecendo um losango ali a bola. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo, reta final de partida no Castelão, 31ª rodada. É a Série B do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN, assim, Ceará. Mugni. Ponte Preta. Nada pra Macaca, vem Ceará, bico da grande área, ajeitou por ali o Rafael Ramos, rola mais atrás com o Lourenço, deu um tapa na bola do lado com o Richardson, ele carrega a bola, a marcação do Hudson vai pra cima dele, ele jogou na frente, lá na linha de fundo, pro Bahia, perto da canhota, levantamento na área, sobe a zaga da Ponte. Aqui Ceará, nada pra Macaca, central da bola. Central da bola. Pela Série C, a primeira partida da final da competição, Volta Redonda e Atlético vão empatando por 0-0, 8 minutos do segundo tempo. Pela Série B, o Santos vai batendo o Mirassol por 2-1, 16 minutos do primeiro tempo na Vila Belmiro. Você confere a segunda etapa dessa partida aqui na CBN com Rodrigo Bittar, logo após Ceará e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Já passamos de 42 minutos deste segundo tempo, continua 1-0 pro Ceará, hein? A Ponte até que teve um pouquinho melhor na segunda etapa, né, Gabi? Mas não para fazer o gol ainda, né? É isso, ela teve mais vontade, ela fez uma leitura de jogo diferente no segundo tempo, ela manteve a posse de bola, mas finalização que é boa, apenas uma no gol. Vem agora a Ponte na grande área, sobe a zaga para fazer o corte do Ceará. Ela sobra ali pela intermediária, por ali com o Ramon. Ele domina, coloca no gramado, encosta a marcação para cima dele. Foi para cima dele ali o Facundo. Ele joga a bola no campo de ataque lá pela esquerda. Inocêncio recebe, rola a bola com o Elvis, meia esquerda, na perna direita. Vem lançamento na área, bola ajeitada pelo meio, a sobra de bola batida, explodiu na zaga. Vem com o Ramon no domínio, ele já faz o passe com o Hudson, que recua um pouquinho atrás com o Joilson. Ramon com ela, domina, perto da canhota. O Elvis está lá pisando na linha lateral do campo para fazer o domínio. Devolve a bola com o Nilson Júnior. 43 minutos deste segundo tempo. Nilson Júnior para fazer o domínio. Busca espaço para fazer o toque do lado com o Elvis. Fez o passe mais pelo meio com o Ramon. Se fecha todo ali a equipe do Ceará. O Elvis vem com ela, domina, faz a proteção mais perto da bola, recupera com Facundo, a equipe do Ceará tenta chegar no campo de ataque, vem por baixo para consertar mais uma vez o Joilson, já deixa do lado com o Elvis que tenta o lançamento no campo de ataque, a zaga faz o corte, ela sobra com o Rafael Ramos e calcanhar toca na bola direto para fora, manual para Ponte, se mantém no campo de ataque, finalzinho de jogo, a Ponte vem para cima em busca do gol de empate, um pontinho seria maravilhoso para a equipe da Ponte no jogo de hoje, trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, vai se apresentando lá pelo lado esquerdo com o Nilson Júnior, toca no Joilson, fez a abertura com o Hudson pela direita, trabalha no ataque, passe é feito, rente a lateral do campo com o João Gabriel, devolve no Hudson, o time do Ceará fica só olhando, Fábio Chaib, conta aí pra nós, Fábio Chaib, tem mensagem? Tem mensagem, o Lineu Azevedo tá bravo com a Macaca aqui, ele é de Sumaré, tá falando que a Macaca tem que repensar o futebol, assim como o Ronaldo também, e citando o próprio Guarani junto com a Macaca, tem que repensar para fazer uma boa temporada no ano que vem.
44 minutos e meio, segundo tempo. Vai chegando lá o Thalisson para ficar com a bola dominada. Escapa da marcação do Inocêncio. Escapa do Matheus Regis. Bota na frente, lançamento feito, se estica por baixo. Nilson Júnior faz o corte, a bola sobra com o Ramon. Gira o corpo, bota lá pela descida com Elvis. Na perna direita ele devolve no Ramon. Vem carregando a ponte. Tenta o lançamento no campo de ataque. Lançamento, se passa a zaga e é lá com o goleiro. Não tem ninguém ali. Mais uma vez o Ceará. Rouba a bola para sair jogando, para vir para o campo de ataque. Vem pelo lado esquerdo, vem com o Facundo, devolve com o Pulga ali pela meia. A zaga da Ponte corta. A sobra de bola ali com o Ramon para jogar de novo com o Elvis. Vai tocando a bola a equipe da Ponte. E as duas equipes exaustas, viu, Cabela? Por isso que vira esse jogo maluco de ataque contra ataque. 45, subiu a placa lá. 6. Vamos a 51 neste segundo tempo. Chega a zaga do Ceará para dar um bicão. O Inocêncio dormiu no ponto, perdeu. Recupera a equipe do Ceará que vem para o campo de ataque, vem trabalhando a chegada. Ali pela intermediária faz o domínio. Quem virou por ali foi o Recalde. Bota ali do lado direito. O passe era para o Facundo, ele bateu para o gol. Ficou fácil para o Pedro Rocha, Lupe. E depois de uma vacilada da Ponte Preta com o Igor Inocêncio. Contra-ataque para a sorte da Ponte, o Barceló. Foi quem acabou, na verdade, o Recalde, foi quem acabou finalizando para a defesa do goleiro Pedro Rocha em 2 tempos. A Ponte ainda tenta o empate no final do jogo. Vem com o Elvis, toca na bola ali pela meia com o Dodô, rola a bola pela esquerda com o Matheus Regis. Escapa da marcação do Thaleson, devolve no Dodô, tenta o lançamento, bola enfiada na área, chega por baixo, João Pedro. Acaba escorregando, mas deu certo ainda porque o Rafael Ramos fica com ela. Dá um bicão na bola, tira o perigo da área. Vem Igor Inocêncio, domina, toca do lado, o Elvis se apresenta por ali, tem a marcação do Lourenço em cima dele. Ele devolve o lançamento lá na ponta canhota. Por baixo quem faz o corte é o Rafael Ramos. Para dominar mais uma vez, breca, olha, toca do lado, deixa do lado ali curtinho com o Richardson. A marcação do Elvis para cima dele, ele gira o corpo, devolve lá pela direita. Rafael Ramos sai jogando para a equipe do Ceará. Rola a bola com o Thaleson. O Igor Inocêncio vai para cima. Fica pedindo uma falta. O Thaleson, o árbitro, diz que não foi nada. Segue o jogo, trabalha com o Hudson. 46 minutos e 40 deste segundo tempo. Vai mexer 2 vezes ali o Ceará daqui a pouquinho. A Ponte vem com o João Gabriel aqui pela direita. Tem marcação pertinho dele, toca do lado com o Hudson. Fez o passe do lado com o Dodô. Vem buscar o jogo. Domina, devolve. Hudson com ela. O Elvis está lá na meia-lua da grande área. Nossa. Aí o Dodô, o Hudson também vou falar, hein? Ele imaginou que ele fosse fazer um passe igual o Elvis ali. E não tinha ninguém para onde ele deu o passe. Tinham 3 jogadores do Ceará. Ele deu sorte. 47. O Ceará já fica com a bola dominada mais uma vez. Cai o zagueiro. Desabou ali sozinho o zagueiro. Do nada ele cai, bota a mão na barriga. Também tá com problema de gases ali, viu, meu caro Lupe? Não, mas essa daí foi uma pancada, né? Foi? Foi pancada. 97 e 98. 97 é o Lourenço que vai embora. O 98 é o Andrei. Andrei com a 98 vem pro jogo na vaga do Lourenço com a 97. E o Luiz Otávio, grandalhão, zagueiro, também tá ali prontinho para entrar. Provavelmente é no lugar daquele jogador que caiu. Daqui a pouco a placa vai subir, daqui a pouco a placa vai subir, porque agora tá confirmando a saída do Lourenço e a entrada do Andrei. Andrei, que é meio campista, né? Jogador que tem a camisa de número 98. O Luiz Otávio tá prontinho para entrar, tanto é que já passaram a faixa de capitão para ele. E provavelmente quem vai sair eu já confirmo já. Eu acho que é o zagueiro que caiu, o João Pedro tinha caído ali. Se ele é zagueiro, deve ser o João Pedro que vai sair. É o João Pedro, é isso mesmo, Cabela, você foi perfeito nessa leitura. Agora João Pedro com a 3 vai embora, entra o 13, o Luiz Otávio, zagueiro no Ceará. Já passamos de 48, vamos a 51, teremos provavelmente mais um minutinho de acréscimos aí devido às substituições do Léo Condé. O técnico vai mexer no time desse finalzinho para dar aquela esfriada da equipe da Macaca. E o João Pedro tá em campo ainda, rapaz. Só agora tá saindo. Meia hora depois, ele tá deixando o campo, mas não bota mais a mão na barriga. Quer dizer, já resolveu o problema lá dentro do campo mesmo. Tá tudo certo, tá mexendo ali o Léo Condé. Vamos chegando a 49 minutos desse segundo tempo, hein? 1-0 tá ganhando o Ceará. Tá lá o Luiz Otávio, ele mesmo já faz a cobrança da falta, bola recuada lá com o Bruno Ferreira, dá o bicão da bola, joga pro campo de ataque, sobe de cabeça no meio do caminho, a zaga da Ponte, devolve o Ceará, também vem ali pela intermediária, o Facundo toca na bola, sobe, desce a bola, vai lá pelo lado direito com o Andrei, ele faz o domínio, protege, já encontra o Rafael Ramos lá à direita, devolve no Andrei, ajeita na perna da canhota, fez o passe mais atrás, trabalha no sistema defensivo da equipe do Ceará, ali com o David Ricardo.
Bola recuada lá com o Bruno, que despacha para o campo de ataque. Lançamento é feito, o Joilson sobe de cabeça para fazer o quarto. O João Gabriel toca para o Hudson, que fez o passe curtinho do lado, de graça para a equipe do Ceará de novo, hein? O Hudson não acertou um passe, hein? Tocou, agora que ele está tocando a bola, ele não acerta o passe. Quando ele não acertou a bola, ele tomou cartão. É o Hudson em campo, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Ceará no ataque. Lançamento foi feito ali pela intermediária, chega Nilson Júnior, meio que de voadora para fazer o corte. Sobra de bola mais uma vez ali com o Ceará. Eric Pulga tenta a chegada, sobra de bola com a Ponte, já fez o passe ali pelo meio. O passe era para o Elvis, antecipa quem antecipou ali para a chegada foi o Richardson. Já deixa com o Thalisson. Vamos chegando a 50 minutos. No oficial é o último giro do ponteiro, hein? No oficial, o último giro do ponteiro, devemos ter mais um minutinho de acréscimos aí pelas mudanças no Ceará. Andrei domina, devolve, mais atrás com o Rafael Ramos, vai tocando a bola. Gabi Castro. Ponte Preta daqui pra frente é olhar pro derby, porque tá acabando o jogo. Deve olhar só pro derby daqui pra frente, tem uma semana aí pra fazer todo o trabalho de preparação pro derby, o clássico aqui de Campinas contra a equipe do Guarani. Será que nós teremos aquele jogo sonolento, Gabi? Eu acho que a gente vai ter um jogo muito tenso, viu, Carlos Cabela? Porque o Guarani na zona de rebaixamento, na lanterna, 25 rodadas. A Ponte podendo ser a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. As duas equipes brigando por resultado, certamente nós teremos um jogo muito tenso, mas em algum momento um jogo aberto, porque o empate não vai beneficiar nenhuma das duas equipes. Então eu acho que essa tensão vai levar um jogo em que o Guarani vai para o ataque, porque nos jogos no estádio Moisés Lucarelli, o Guarani às vezes costuma atacar, e com o estádio cheio, a Ponte também vai precisar dessa posse de bola, também vai precisar ir para cima. Jogo muito interessante. Mais dois. Opa! 53 então, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Já passamos de 50, aliás, chegamos a 51,5 deste segundo tempo. A Ponte vem pro ataque, lançamento foi feito aqui, direto para fora. De graça pro Ceará. Arremesso é manual pro Vozão. Com uma vontade agora de jogar ali o David Ricardo. Tá lá, vai chegando ali, mão na cintura, para fazer a cobrança do manual. O Léo Condé reclama de alguma coisa ali. Deve ser no tempo, dá dois a mais. O Léo Condé reclamou do lançamento da Ponte, né? Falou que foi muito ruim, a gente queria ter algo mais... Gente, é um passe de 3 metros. Meu... mas tá cansado, já com 55 minutos do segundo tempo. Tá cansado já. Olha lá, o Pedro Rocha tá lá fora? Ah, não, é o Gandula. 52 passados, último giro do ponteiro. Agora deve ser, hein? Se der mais aumento, mais um acréscimo, o Léo Condé infarta. Toca a bola mais uma vez o Ceará, que vem pro campo de ataque, o Facundo. Cai no gramado, o árbitro manda levantar, que ele quer acabar logo o jogo. Sobra com o Nilson Júnior, já despacha pro campo de ataque, lançamento. Ih, houve uma colisão tripla ali no meio. 3 jogadores desabaram, a sobra de bola com o Ceará. Vem com o Thalisson, fez a finta. Fica reclamando o Andrei lá, que estava sozinho na penetração lá pela direita. Sobra de bola com o Elvis. A Ponte vem para o campo de ataque. Quem sabe agora o último suspiro do jogo, 52-40. Trabalha com o Matheus Regis. Bateu cruzado, espalma o goleiro. Voltou com o Elvis, bateu para fora do gol! Para fora do gol! Desperdiça a melhor chance do jogo, a chance do empate no último segundo de jogo, Lupe! Assim como aconteceu no primeiro tempo, onde a Ponte teve a melhor chance no último lance da primeira etapa, parece que o segundo tempo virou replay, porque o Matheus Regis bateu cruzado, o goleiro Bruno Ferreira fez a defesa pro meio da área e o Elvis, com gol aberto, mandou por cima. Era o gol do empate, mas o camisa 10 desperdiçou. Apita o árbitro. Ceará. 1 pro Vozão. Ponte Preta. Nada pra Macaca. Futebol Globo CBN. 18 horas 57 minutos, que pecado esse último lance, o Elvis por pouco não empata a partida para Ponte Preta, não sei nem se seria merecido ou não, mas a atuação da Ponte podia ser coroada com esse gol no final. O Elvis teve a chance de ouro, mas chutou por cima do gol e o Ceará venceu a Ponte Preta por 1-0. O Ceará que está tentando uma vaga no G4, subindo ainda mais. Neste momento, o Ceará é o 5º colocado da competição e busca esse acesso aí, busca uma vaga no G4 da competição. A Ponte se mantém na 14ª colocação, 35 pontos.
mas pode ser ultrapassada ainda nessa rodada pelo Botafogo, que joga hoje contra o Operário, e também pelo CRB, que encara o Guarani na segunda-feira, às 9h, no Brinco de Ouro. Seu destaque dessa partida, seu destaque final, Lupe, antes de passar para Santos e Mirassol, vou ficar um pouquinho mais com o Gabi Castro aqui, mas seu destaque final já imaginando e projetando a rodada do final de semana que vem. Que é o clássico contra o Guarani, o clássico de número 208, derby entre Ponte Preta e Guarani, marcado para o estádio Moisés Lucarelli, com torcida única, apenas torcedores da Macaca. Camisa 8, Emerson Santos, recebeu amarelo, estava pendurado, tá fora do jogo, a Ponte continua com esse fantasma sobrevoando Moisés Lucarelli, chamado rebaixamento. É isso aí, muito obrigado, Antônio Lupe. Valeu! Também aproveito para me despedir de Carlos Cabela, valeu pela transmissão. A gente se encontra durante a semana aí com a situação dos dois times de Campinas um pouco complicada, né, Cabela? Verdade, Chaib, um grande abraço e eu volto na segunda-feira pro outro jogo, outro desespero, que é Guarani e CRB. Nesse caso, o Guarani um pouco mais desesperado, já que ocupa a lanterna da competição há 23 rodadas. Gabi Castro, teve a chance de ouro o Elvis ali, falhou no último momento, mas não sei também, como eu disse anteriormente, se a Ponte merecia esse empate, mas no futebol, na justiça, a Ponte desperdiçou uma grande chance de sair com um pontinho lá do Nordeste, né? E a ironia do destino, né? Porque é o principal jogador da Ponte, tecnicamente é o jogador diferenciado, caiu na perna boa do Elvis e acabou isolando, né? Poderia ter jogado no canto, poderia ter finalizado de uma outra maneira, utilizou muito a força e não tanto o jeito numa bola colocada, e aí acabou desperdiçando uma grande oportunidade que a Ponte teve nesse jogo contra o Ceará. Eu acho que fica o sentimento, principalmente para o torcedor pontepretano, de que se tivesse essa postura mais agressiva no segundo tempo, durante toda a partida, poderia ter tido um outro desfecho. Eu acho que o Ceará foi muito preguiçoso na partida, fez 1-0, viu a fragilidade do adversário e ele só gastou o tempo. Segundo tempo ele só cozinhou o jogo e a Ponte não soube explorar isso. Teve posse de bola, chegou ao campo de ataque, mas não conseguiu finalizar. Então eu acho que em termos de acesso, o Ceará, ele tá próximo em pontuação, mas não tem futebol para conquistar este acesso. Ele tá atrás de Santos, de Novo Horizontino, de Sport, de Mirassol e até do América Mineiro. Então se quiser conquistar o acesso, falta muito pro Ceará, mas tá próximo, vai brigar até o final. E pra Ponte, eu acho que essa postura que ela teve no segundo tempo, mais agressiva fora de casa, com a posse de bola, tentando chegar ao gol do adversário, precisa transmitir também pro primeiro tempo, ela precisa fazer 90 minutos com essa postura para poder se afastar da zona de rebaixamento, mas falta qualidade, falta jogada, precisa finalizar mais, explorar a jogada de cruzamento, de chegada até a linha de fundo, fazer 1-2, então acho que falta ainda, tem uma semana para poder trabalhar e encontrar uma formação, já que ela não vai ter o Emerson Santos pro meio campo, se vai ter a volta do Gé, então é uma Ponte que certamente vai fazer muito mistério nesta uma semana para poder enfrentar o Guarani e muito próxima da zona de rebaixamento. Semana que promete ser quente aqui. Na segunda-feira tem um jogo do Guarani contra o CRB. A semana inteira vai ser de noticiário sobre o derby, né? O derby da semana que vem, no domingo, 6h30, Ponte Preta e Guarani. 31 minutos do primeiro tempo, lá na Vila Belmiro, Santos segue vencendo o Mirassol por 2-1. E falando nesse jogo, é pra lá que a gente vai agora, a narração de Rodrigo Bittar para esse restante do primeira etapa e toda a segunda etapa pra você. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria. A gente se encontra. Valeu, um abraço!